Provisória 959. Lembrando que há um acordo, pelo menos da maioria dos líderes, da votação da medida provisória, em sequência, nos próximos dias, da PEC que está pronta para o plenário, do senador Eduardo Gomes. Depois eu passo a todas as lideranças. São 3h47, deputado Rodrigo Maia abre a ordem do dia. Votada hoje, né? Só estou informando. Comunico às senhoras deputadas e senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício 6720, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara do Senado 1 de 20, o processado da medida provisória 959 de 20, que estabelece a operacionalização do pagamento de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, do benefício emergencial mensal, de que trata a medida provisória 936, de 1º de abril de 20, prorroga a vacatio legis da Lei 13.709, de 14 de agosto de 18, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Informa ainda que a medida foram oferecidas 126 emendas. Discussão em turno único da medida provisória 959 de 20, com os mesmos termos da leitura anterior, pendente parecer da comissão mista. Há requerimento sobre a mesa. De quem? Tem requerimento? Não há requerimento sobre a mesa. Para oferecer parecer a medida provisória, as emendas de 1 a 126 apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara do Senado 1 de 20, concedo a palavra ao deputado Damião Feliciano. São 3h48 em Brasília. Você está acompanhando pela Rádio Câmara e TV Câmara a sessão plenária virtual de hoje, terça-feira, dia 25 de agosto. A ordem do dia foi aberta agora pelo deputado Rodrigo Maia, que está presidindo esta sessão deliberativa virtual, aguardando a palavra do deputado Damião Feliciano. O plenário da Câmara dos Deputados pode votar hoje o projeto que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de recursos destinados ao enfrentamento do estado de calamidade pública, como a relacionada à pandemia de Covid-19. Esse projeto é de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, e determina que a pena de reclusão de 1 a 3 anos por associação criminosa será aplicada em dobro se o objetivo for desviar recursos durante o estado de calamidade pública. A relatora desse projeto é a deputada Grace Elias, do Avante de Minas. De acordo com o parecer preliminar da deputada Grace Elias, dobram também as penas do capítulo do Código Penal referente a crimes contra a administração pública praticados com esse objetivo, como o emprego irregular de verbas públicas e corrupção passiva. Há também na pauta desta sessão o projeto de lei 5919 de 2019 do Superior Tribunal de Justiça. Vamos continuar aqui a lista dos oradores inscritos. Não, vou continuar essa lista aqui que eu acho que é mais justo. Deputado Heitor Schuch, PSB do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, em primeiro lugar, presidente, eu queria fazer aqui um registro ao senhor pelo seu apoio, seu empenho, também ao colega deputado Zé Silva, que foi relator dos 26 projetos que viraram, na verdade, uma nova lei, o projeto 735, votado e aprovado pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado da República. E, infelizmente, hoje veio a notícia que nos deixa perplexos e indignados. O presidente da República, pela segunda vez, veta a oportunidade dos agricultores, homens e mulheres sofridos da enchente em alguns lugares,
da seca em outros, da pandemia no Brasil inteiro, excluídos da possibilidade de receberem o crédito emergencial. E, além disso, a renegociação das dívidas e recursos para o fomento que estavam nessa mesma lei. Sinceramente, nós já não sabemos mais o que dizer para esses nossos colegas de profissão, gente simples, humilde, que levanta cedo, que pisa no frio da geada, que tem as intempéries do tempo e do clima, e assim também o governo não reconhece a sua importância, a importância de quem põe a semente na terra e produz o alimento que vai à mesa do povo brasileiro. Portanto, esse governo está provando que não tem nenhuma preocupação com quem produz o mais sagrado, o bíblico, o pão nosso de cada dia, o alimento dos nossos irmãos e irmãs que se abastecem nas cidades desse país. A agricultura familiar sobrevive pela sua teimosia, pela sua perseverança, pela sua capacidade de recomeçar. Mas só isso não basta. É preciso política pública, e essa lei alcançaria justiça social, recursos para a retomada e um pouco de renda para continuar a atividade, motivando a juventude para fazer a sucessão rural. Portanto, eu quero me somar aqui às vozes de que precisamos derrubar esse veto. Não queremos criar uma nova expectativa que se torne uma falsa expectativa para a nossa gente, mas é preciso avançar nisso. Não é digno que um presidente da República vete 2 vezes o mesmo assunto para o mesmo público. Essa decisão, ela é lastimável, é lamentável, e nós vamos lutar até o final para que nós consigamos avançar nisso. E a tal ponto que o governo, mantendo uma parte do que está lá sancionado hoje, prova de que quem fez errado está certo e quem fez certo está errado. Meus companheiros sindicalistas, companheiros de luta do Brasil inteiro, demos-nos as mãos porque temos um novo desafio pela frente. Muito obrigado, senhor presidente. Agora 3h54. Em pauta nesse momento a medida provisória 959. Márcio Thierry, PCdoB do Maranhão. Deputado Márcio Gerri, PCdoB do Maranhão, próximo orador. A medida provisória 959 de 2020 estabelece a operacionalização do pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, e também do benefício emergencial mensal, de que trata a MP 936. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, em primeiro lugar, como chapecoense, quero parabenizar pelos 103 anos da emancipação do nosso município de Chapecó e do nosso município co-irmão, município de Joaçaba, aqui em Santa Catarina. Parabéns aos chapecoenses pelos 103 anos. Em segundo lugar, quero manifestar aqui minha profunda indignação ética e política pela democracia construída no Congresso Nacional, que produziu o PL 735, vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. A agricultura familiar e camponesa, que produzem 70% do alimento que vai na mesa dos brasileiros, foi rejeitado pelo presidente. Auxílio, fomento, compra direta do alimento dos agricultores para destinar para as políticas públicas neste período de pandemia. Nós temos que, senhor presidente, derrubar o veto para respeitar os milhões de brasileiros que produzem o alimento neste país. Em terceiro lugar, estou hoje na condição de professor, educador e membro da comissão especial que discutiu o novo Fundeb, aprovado na Câmara dos Deputados. Hoje está no Senado para deliberação definitiva e queremos, primeiro, aprovar o novo Fundeb. Segundo, aprovar a forma e do conteúdo que veio da Câmara dos Deputados. O novo Fundeb, que vai beneficiar mais de 40 milhões de brasileiros, poderá ser
promulgado no dia de amanhã e promulgado pelo Congresso Nacional. Vitória da Câmara, vitória do Senado, vitória da mobilização de professores e professoras, educadores, entidades e estudantes deste país, da educação básica brasileira. Não teremos o risco de veto pelo presidente Jair Bolsonaro, porque vai ser promulgado no próprio Congresso, a exemplo do veto que fez ao PL 735. Novo Fundeb, vitória da mobilização, vitória da luta, vitória do Congresso, vitória da democracia. Com certeza, nós teremos uma nova oportunidade de fortalecer a educação básica e o futuro. Em último lugar, senhor presidente, nós temos que organizar na sociedade brasileira um posicionamento claro sobre o desmonte da soberania nacional e a privatização do patrimônio público. Nós temos que construir um grande movimento social de toda a sociedade brasileira que quer que o patrimônio continue do povo brasileiro, que este país continue do povo brasileiro, construir um plebiscito junto com as eleições municipais no dia 15 de novembro para o povo brasileiro dizer não ao desmonte da soberania nacional, não à privatização da Petrobras, da Eletrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, dos Correios ou das grandes empresas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país, principalmente a importância delas no pós-pandemia. Não privatizar, manter a soberania nacional com um plebiscito nacional. Obrigado, senhor presidente. Deputado professor Israel. Deputado professor Israel, do PV do Distrito Federal. Israel Batista. O deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, relator da MP 959. Presidente, até aqui do Agora sim, deputado Damião Feliciano. Alô? Pode falar, líder. Pode Alô, falar. presidente, está me ouvindo? Estou ouvindo Tá me muito ouvindo? bem, graças a Deus, bem. Então, presidente, também estou lhe ouvindo, é uma alegria muito grande estar lhe cumprimentando e também a todos os nobres deputados e deputadas, né? Aqui, eu queria cumprimentar a todos aqui na... Deixa eu ver se eu estou aqui na... Tá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria agradecer aqui ao meu líder, Vone Queiroz, por ter indicado a mim para poder relatar essa medida provisória 959. Também agradecer a todos os colaboradores da assessoria legislativa da Câmara dos Deputados, na pessoa de Flávia, do Cláudio, também dos meus colaboradores da Câmara dos Deputados, o Camilo, e também a Sandra, a Paula, né, a todos que colaboraram efetivamente para que eu pudesse elaborar esse relatório. Desde o momento em que aceitei a relatoria da medida provisória 959 de 2020, eu me comprometi a buscar a melhor solução para as questões ali apresentadas. Essa medida provisória trata de dois assuntos distintos. O primeiro é a fórmula usada para o pagamento dos benefícios emergenciais aos trabalhadores que tiveram a sua renda ou seu emprego afetados pela crise do coronavírus. Para mim, garantir que o dinheiro dos benefícios chegue efetivamente aos trabalhadores que precisam dele para sustentar suas famílias é uma tarefa de extrema importância. Por isso, incluí na minha proposta de projeto de lei de conversão que as instituições financeiras tenham um prazo para efetuar o pagamento do benefício. Além disso, acredito que é preciso facilitar a movimentação dos recursos para os beneficiários. Por isso,
Também propus alterações destinadas a aumentar o número de transferências gratuitas mensais entre contas correntes, ampliando a quantidade de 1 para 3, e ainda permitir que o trabalhador tenha direito a um saque sem custo por mês. Retirei do texto da medida provisória a possibilidade de as instituições financeiras descontarem dos benefícios dos trabalhadores as suas dívidas pré-existentes. Definitivamente, este não é o momento para permitir qualquer redução do benefício recebido pelo trabalhador. Por fim, a respeito da conta digital, entendo que também não é o momento para restringir demais o prazo para que o beneficiário consiga movimentá-la. Este é um país de muitas realidades e nem todos aqueles que precisam do dinheiro vão conseguir chegar até ele num prazo curto. Assim, propus também um aumento do prazo em que o dinheiro estará disponível para o saque ou para a movimentação pelo trabalhador, ampliando-o de 90 para 180 dias. Com relação ao segundo assunto importante tratado nessa medida provisória, que é o adiamento da entrada em vigência da Lei de Proteção Geral de Dados, ressalto que ouvi buscar todos os setores envolvidos, assim como busquei as contribuições para aprimorar o assunto da conta digital. Avaliei cuidadosamente todas as emendas apresentadas pelos nobres parlamentares. Não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil, pois a questão em si é complexa. No entanto, sendo a medicina uma das minhas formações, eu sei muito bem que às vezes é preciso fazer escolhas. E nesse caso, eu escolhi a proteção de dados dos cidadãos. A informação é o bem mais precioso que temos. Como cidadãos, todos queremos ter nossa privacidade, nossa intimidade e nossos dados protegidos. Se essa proteção já era urgente há 2 anos atrás, quando a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada, é simplesmente inadiável nesses tempos de utilização massiva da internet em relação à pandemia. Ainda me espanto com a facilidade com que se adiam e se postergam os direitos dos cidadãos nesse país. Só para aqui uma simples reflexão. Se as implementações previstas pelo Congresso Nacional na Lei Geral de Proteção de Dados há 2 anos não foram feitas até hoje, seria a melhor solução adiarmos o início da sua vigência? Bem, isso já foi feito uma vez. E ainda assim, estamos aqui discutindo uma nova prorrogação do prazo. Até quando vamos passar por cima dos direitos dos cidadãos e adiar o cumprimento da lei que os beneficiam? Para mim, isso é inaceitável. É inaceitável que uma lei produzida pelo Congresso Nacional em favor da proteção dos direitos dos cidadãos seja adiada continuamente, como vem sendo feita com a lei número 13.709 de 2018. Diante da minha declaração em defesa dos cidadãos, deixa eu trocar. Quatro horas e 6 minutos, é o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Um problema com o áudio na transmissão? Um
outro aparelho ligado aí na sua sala. O deputado estava apresentando o seu parecer, seu relatório sobre a medida provisória 959, que regula as operações de pagamento do auxílio emergencial. Agora, presidente, tudo ok? Tudo ok. Diante da minha declaração em defesa dos cidadãos, logo vieram aqueles que advogam por uma suposta segurança jurídica, mostrando sua preocupação com a enxurrada de processos e decisões judiciais distintas e conflitantes. Em primeiro lugar, gostaria de expressar minha confiança no sistema judicial brasileiro e dizer que eu também prezo pela segurança jurídica. Tenho certeza de que nenhum juiz vai emitir decisões contra empresas se elas estiverem cumprindo os direitos mais básicos do cidadão, notadamente primando pela garantia de sua intimidade e de sua privacidade. Em segundo lugar, eu faço uma pergunta para aqueles defensores do adiamento do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Onde estará a segurança jurídica de pequenas empresas, se os dados delas forem comercializados, por exemplo? As entidades também não precisam de segurança jurídica? E para meus nobres colegas e ilustres parlamentares, eu pergunto: o que se pretende em nome dessa pretensa segurança jurídica? Que os dados continuem sendo tratados sem consentimento dos usuários? Que informações, inclusive de saúde, sejam repassadas a terceiros, sem que o cidadão brasileiro venha a saber? Que continuem existindo vazamentos de dados e que os cidadãos e as empresas não tenham a quem recorrer? Hoje eu digo que é justamente em nome da segurança jurídica que não podemos permanecer inertes. Os cidadãos brasileiros precisam da proteção da justiça, sim, contra empresas e governos, e que, repito, já sabiam que teriam de se adequar à nova legislação há 2 anos. O governo federal possui a chave para a situação a que chegamos. Coloquem imediatamente em funcionamento a Agência Nacional de Proteção de Dados. Por tudo isso, sou a favor da entrada em vigência da Lei de Proteção de Dados em agosto desse ano, sem mais adiamento que prejudique a proteção dos dados dos cidadãos brasileiros. É com a certeza que o Poder Legislativo continua atuando hoje em proteção ao direito de privacidade dos cidadãos nacionais, como, aliás, já decidiu e atuou há 2 anos, quando aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados, que submeto aos novos colegas o meu voto a seguir. Voto do meu relator. Ante o exposto pela comissão mista, votamos. Primeiro, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais da medida provisória número 959 de 2020 e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 959 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista, com a ressalva das emendas número 49, 72, 75, 87, 113, 119 e 124, as quais consideramos serem inconstitucionais, conversarem sobre matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da referida medida provisória. 2. Pela adequação orçamentária e financeira da medida provisória número 959 de 2020, quanto às emendas, pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas das emendas, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125 e 126. Pela inadequação orçamentária e financeira das emendas número 1950, 72, 113 e 119. E no mérito, pela aprovação da matéria provisória número 959 de 2020 e pela aprovação total parcial das emendas número 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 71, não 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 96, 97, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 125 e 126, na forma do projeto de lei de conversão anexa a esse parecer, e pela rejeição das emendas número 1, 3, 8, 9, 10, 15, 19, 22, 23, 24, 33, 34, 40, 41, 49, 50, 51, 72, 75, 80, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 106, 107, 112, 113, 117, 118, 119, 120 e 124. É esse o voto, senhor presidente. Requerimento de adiamento, discussão. Requer, nós temos o artigo 117, 10, combinado com 177, parágrafo 1º do regimento, o adiamento por 2 sessões da discussão da medida provisória 959, constante da pauta da presente sessão. Deputada Sâmia. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores líderes. A MP 959 versa sobre a dispensa de licitação para a contratação da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para que eles possam operacionalizar o pagamento de benefícios emergenciais de preservação de empregos. E quanto a isso, nós não temos nenhuma objeção. Nós apresentamos esse requerimento para alertar o conjunto dos deputados e das deputadas a respeito de um jabuti que foi incluído na SMP, que é uma matéria que não deveria constar num tema como esse, que diz respeito à alteração da Lei Geral de Proteção de Dados, porque de acordo com o que foi aprovado, inclusive em agosto de 2018, aliás, em dezembro de 2018, a vigência da LGPD deveria acontecer a partir já do final de agosto desse ano. Acontece que, através da SMP, o governo tenta alterar
a vigência de uma medida que é muito importante para o resguardo dos dados da população brasileira. E se essa discussão ela já é uma necessidade histórica e um acúmulo feito junto à sociedade civil para que os dados da população possam ser preservados, tanto no sentido de utilização indevida por parte de grandes empresas, mas inclusive, infelizmente, também pelo governo, ainda mais se tratando de governo de um caráter como esse, num contexto de pandemia em que há ainda maior uso, né, da internet, inclusive um nível de improvisação ainda maior, é necessário garantir com a maior celeridade possível que os dados da população possam estar protegidos, tanto nas operações, no que diz respeito à economia digital, mas também na utilização geral da internet e dos demais meios digitais. Por isso, nós apresentamos esse requerimento, porque é muito inadmissível, na verdade, que essa discussão tão cara, tão importante para a sociedade brasileira, para resguardar a população, tenha sido inserida nessa MP de maneira completamente arbitrária. Nós também estamos na luta para que os demais partidos compreendam que não tem problema nenhum, de fato, a aprovação dessa MP, mas não dá para aceitar esse jabuti e essa tentativa de desviar a necessidade de proteger os dados da população se utilizando de contexto da pandemia, que é justamente quando os dados da população mais deveriam ser protegidos. E para finalizar, presidente, dizer que eu gostaria de me somar ao questionamento feito por toda a sociedade brasileira do porquê, afinal de contas, o Queiroz depositou R$89 mil na conta da esposa do presidente da República, senhora Michele Bolsonaro. É uma pergunta que toda a sociedade faz, merece respostas e é inadmissível que o presidente seja autoritário e violento com jornalistas que estão cumprindo com o seu papel para entender esse escândalo de rachadinhas e a relação promíscua do Bolsonaro com as milícias no Rio de Janeiro. Obrigada. Deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defendendo esse requerimento de adiamento da discussão. Voto PT, PSL. Começa a orientação das bancadas. Senhor presidente. Ao requerimento. PT. PSL vota não. Senhor presidente, pelo Partido dos Trabalhadores, quero mais nada agradecer ao nobre líder Enio Verri por essa oportunidade de tratar desse assunto. Quero saudar o nosso relator, querido Damião, que com a sua sensibilidade, tanto para os trabalhadores quanto para a referência à proteção do cidadão, inclusive diminuiu o prazo do vacatio legis, que era uma grande preocupação para todos nós, a vacância da validade da lei. Entretanto, reconhecendo a preocupação da nobre deputada Sâmia, do PSOL, a respeito da necessidade de aprofundarmos mais esse tema, nós votaremos favoráveis ao requerimento do PSOL. Como vota PL? Senhor presidente, Rodrigo Maia, o PL quer votar essa matéria hoje, por isso que nós votamos não, senhor presidente. PP. Sem indicar o vice. E eu estou na frente das pesquisas. PMDB. PSD. Bando de promotor deve. Tô vendo aqui não, né? Ei, Rodrigo. PSD, republicanos. Republicanos? Não, republicanos não. PSDB. Não ao requerimento, senhor presidente. PSB, de bola. Presidente, PSB orienta sim. Senhor presidente, PSD, senhor presidente. PSD. Orienta não ao requerimento, senhor presidente. PP, senhor presidente. PP. PP, deputado Esquervinato, orientamos não ao requerimento, senhor presidente. Combinado.
PDT. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar aqui o deputado Damião Feliciano, do nosso partido, a quem coube a tarefa de relatar essa medida provisória, uma medida provisória que, à primeira vista, parecia muito simples, mas com o passar do tempo foi se mostrando uma matéria bem complexa, e nós tivemos a sorte de ter um deputado que teve a capacidade de construir esse relatório, de conversar com todo mundo, de se debruçar sobre o tema, de estudar o tema e de apresentar hoje um relatório capaz de conseguir a aprovação de todos os partidos e todos os deputados. Então, nós achamos que a matéria está pronta para ser votada, apoiamos integralmente o relatório do deputado Damião Feliciano, por isso votamos contra o requerimento de retirada de pauta. Então, tem, deputado Bilac. Vai vir amanhã lá. Senhor presidente, o Democratas encaminha não. O Democratas encaminha não, senhor presidente. Obrigado, líder. Solidariedade. PROS, deputado Gastão. Deputado Gastão, pode incluir mais um minuto para que você trate do assunto que combinou comigo aqui no WhatsApp. Tem que abrir o microfone, deputado. Pronto. O PROS encaminha não, senhor presidente. E eu agradeço o tempo que Vossa Excelência está me concedendo para comunicar a todos na casa, aos que são e foram colegas do governador Flávio Dino, o falecimento ontem aqui em São Luís, do seu pai, Sálvio Dino, deputado cassado na primeira lista de 64, homem corajoso, destemido, acima de tudo, um homem muito correto nas suas coisas, poeta, membro da Academia Maranhense de Letras, escritor, e uma figura muito importante, que fez a cabeça de toda uma geração de maranhenses. O doutor Sálvio Dino, ontem falecido, é pai do desembargador, do procurador federal Nicolau Dino, também, de uma família de juristas, portanto, e todos nós, independente de cor política, estamos solidários com o governador Flávio Dino, de todos os lugares, todos os deputados, enfim, todas as pessoas estão mandando mensagem, não apenas ao governador, mas pela grande figura que era o seu pai. Portanto, presidente, se de alguma forma a gente puder fazer algum registro, ele era deputado, foi cassado em 64, nunca mais recuperou seus direitos, e eu gostaria de deixar essa mensagem para os nossos colegas. Presidente, solidariedade orienta não. Solidariedade não. PTB. Presidente, PTB orienta não. Podemos. Deputado Clemente. Senhor presidente, eu oriento não essa matéria e gostaria de mais um minuto para que eu pudesse falar do acontecimento no nosso estado de Goiás. Goiás amanheceu de luto, senhor presidente, principalmente o Cerrado e a Amazônia. Nós perdemos um jornalista respeitado, escritor e grande ambientalista, Washington Novaes, conhecido em todo o Brasil pela sua luta pelo Cerrado, pela Amazônia, e esse luto não é só da família. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, senhor presidente, deixar registrado na Voz do Brasil que o estado de Goiás, o Brasil, o Cerrado, a Amazônia e a família, todos nós ficamos órfãos com a morte do Washington Novaes.
que conste na Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Vicentinho, PT, já orientou? Já orientou, a gente está lá aqui embaixo. PTB, pelo PTB, quem orienta? Pessoal. Pelo PSOL, deputada Sâmia. O pessoal orienta sim, presidente, porque há um jabuti no texto dessa MP que altera a regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma medida indispensável para que a população brasileira não sofra nenhum tipo de violação através da utilização da internet, que inclusive tem sido ainda mais recorrente nesse contexto de pandemia. A proposta é que a gente mantenha a atual regulamentação que prevê que a partir do final de agosto as pessoas já possam ter os seus dados protegidos. O que o governo está fazendo através de um jabuti é jogar essa data para maio do ano que vem, sendo que vai inclusive passar pelo processo eleitoral, vai inclusive abarcar até o final do estado de calamidade, e a gente acha que não há motivo e não há desculpa para que os dados da população não possam ser protegidos e que a sociedade civil não tenha a sua conquista construída por tantos anos em diálogo com o parlamento. Portanto, a gente encaminha sim. Obrigado, deputada. Pelo Podemos. Já orientou pelo Podemos. Senhor presidente. Pelo PSC. Podemos. Pelo PSC. Pelo Cidadania, quem orienta? Deputado Arnaldo Jardim, pelo Cidadania. Deputado Arnaldo Jardim. Pelo PCdoB. Deputado Orlando Silva. Deputado Orlando Silva. Presidente, me ouve? Estamos ouvindo, deputado. Presidente, o PCdoB encaminha sim, e eu quero lamentar profundamente esse rolo compressor que foi organizado para votar uma matéria que, na verdade, vai violar todo o trabalho feito no Congresso Nacional, que aprovou por unanimidade, há 2 anos atrás, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Uma lei que tramitou por longamente um debate profundo feito nessa casa e que vive um processo de obstrução por parte do governo. Há 2 anos temos a lei e há 2 anos o governo se recusa em regulamentar essa lei. O Supremo Tribunal Federal já suspendeu a medida provisória que ameaçava a privacidade e a proteção de dados pessoais e agora, infelizmente, se nós votarmos e adiarmos a vigência, vamos acompliciar com aqueles que não querem que a proteção das pessoas, a proteção dos dados pessoais e a privacidade sejam respeitados. Por isso, o PCdoB é contra essa medida que vai procrastinar a vigência dessa lei, senhor presidente. Obrigado, deputado Orlando. Pelo Novo. Novo orientar não, deputada presidente. Adriana. O Novo orientar não, obrigado. Obrigado, deputada. Pelo Avante. Pelo Cidadania, presidente. Pelo Cidadania, deputado Arnaldo Jardim. O Cidadania vota não ao requerimento de retirada. Queremos deliberar a matéria, senhor presidente. Obrigado, deputado. Pelo Avante, quem orienta? Eu, presidente. Pode orientar. O Avante orienta não. Obrigado, deputado. Pelo Patriota, deputado Fred. Não está. Pelo PV, deputado Henrico. Presidente Jonathan, o PV encaminha o voto não. Obrigado, deputado. Pela Rede, deputada Joênia. A Rede orienta não, senhor presidente. Pela maioria, quem orienta? Ninguém vai orientar pela maioria. Pela minoria. Deputado Afonso Florencio, presidente. A minoria libera há diferentes orientações entre os partidos da minoria, mas eu quero aproveitar, presidente, para solicitar
Vossa Excelência, presidente da Casa e dos partidos, lideranças, a aprovação do requerimento de urgência 161 do PL 4113 de 2020, que dá segurança jurídica à administração pública nos diferentes níveis federados para a gestão de termos de colaboração, termos de convênio, termos de fomento, contratos de gestão com as organizações da sociedade civil. São bilhões de reais no Brasil, com prefeituras, governos estaduais e governo central, na prestação de serviços públicos, normalmente para aquelas pessoas que mais precisam durante o período de pandemia. A minoria libera, presidente. Obrigado. Presidente Jonathan, Henrico, eu queria retificar a orientação do Partido Verde para sim, por favor. Obrigado, deputado. Pelo governo. Presidente, o governo orienta não pela retirada. Em votação, aqueles que forem... Presidente, oposição, presidente. Pela oposição, deputado André Freire. André Figueiredo. Obrigado, presidente Jonathan. Na verdade, a oposição vai liberar, mas eu queria aqui também deixar claro que, primeiro, inadmissível o governo querer postergar a vigência da LGPD para maio de 2021. Como o deputado Orlando colocou, já foi tempo suficiente para que nós pudéssemos ter, digamos assim, um mínimo de protocolo para a implantação. Agora, também fomos surpreendidos com a pandemia. Então, a pandemia, ela levou a que pequenas e médias empresas realmente tivessem dificuldade de fazer a LGPD, digamos assim, ter a estruturação na sua base de TI. O que a gente está propondo, e talvez seja o caso, o deputado Damião excluiu do relatório o artigo 4º. Portanto, em tese, se aprovarmos o relatório do deputado Damião, não será prorrogada a vigência da LGPD. Mas, se for possível um acordo, talvez levar até dezembro, talvez pudesse ser um meio termo que fosse interessante para que nós pudéssemos. A LGPD vigia a partir de 1º de janeiro de 2021, sem o governo assinar com a possibilidade da edição de uma nova medida provisória, e assim, quem sabe, pudéssemos chegar num acordo. Obrigado, deputado. Em votação, o requerimento de adiamento. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento. Passa-se a discussão. Para falar favorável, o deputado Arlindo Quinaglia, PT de São Paulo. Rejeitado o requerimento de adiamento da discussão. Começa a discussão, deputado Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, agora 4h34. Senhores parlamentares, nós estamos tratando da medida provisória 959, que, de alguma maneira, finaliza, do ponto de vista da organização, aquilo que determinou a medida provisória 936, a saber, o programa chamado de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda. Ainda que haja aí uma ironia, porque uma das possibilidades que está sendo muito aplicada é exatamente a suspensão do contrato de trabalho. De qualquer maneira, a maioria do Congresso aprovou tal como a 936 saiu. Mas eu queria cumprimentar o deputado Damião Feliciano, dado as mudanças que ele promoveu na medida provisória original. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que ele estabeleceu um prazo para que as instituições financeiras paguem os trabalhadores que têm direito. Segundo, ele aumentou de 1 para 3 o número de transferências eletrônicas. Terceiro ponto, ele suprimiu, ele eliminou o dispositivo que permitia à instituição financeira descontar deste benefício débitos anteriores, ainda que devesse constar a autorização do beneficiário. Dito isto, eu também quero registrar que o deputado Damião Feliciano, o relator, ele suprimiu o artigo 4º. Exatamente o artigo que permite o adiamento
da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção aos Dados Pessoais. Na minha opinião, não devemos nem precisar fazer acordo, porque não há argumento para prorrogar, como disse o próprio relator. Finalmente, creio que é necessário modificar na forma de emenda a possibilidade de se usar a conta salário. É um direito do trabalhador ter. E quero aproveitar esse restante do tempo para registrar que aquilo que o presidente Bolsonaro disse no passado e continua dizendo de forma absolutamente inepta, contrapondo a vida à economia, hoje há várias pessoas tentando transformar essa frase num gesto de genialidade. Não. O que nós sempre dissemos foi o seguinte: a prioridade é a vida. Quanto menos tempo durar a pandemia, mais rapidamente nós salvaremos Para concluir, a economia. deputado. Cadê Rodrigo? Agradeço o tempo que Vossa Excelência me concede. Para concluir, dizendo o seguinte: portanto, o óbvio tem que ser restabelecido. A vida é prioridade. Obrigado, deputado Arlindo. Presidente, pode chamar o deputado Orlando. Deputado Orlando, pela liderança do PCdoB. Presidente, obrigado. Eu quero agradecer à líder Perpétua Almeida pela gentileza de permitir que eu use o tempo da liderança do PCdoB. Eu pedi a palavra, presidente, porque eu considero que essa votação, que pese o gesto de grandeza do deputado Damião Feliciano de suprimir o parágrafo 4º, o artigo 4º da medida provisória, que adia a vigência da LGPD, e é certo, como 2 e 2 são 4, que daqui a alguns minutos será apresentado um destaque de preferência para que se restabeleça o texto da medida provisória original do governo. E esse texto da medida provisória original vai propor o adiamento para 2021 de uma lei que estava prevista para entrar em vigência em fevereiro de 2020. Repito, a vigência prevista era fevereiro de 2020. O argumento da pandemia é um argumento parcial. A lei está em vigência desde o ano de 2018, agosto de 2018. Nós vivemos todo o ano de 2019 e sequer o decreto de regulamentação da lei foi apresentado. Não é razoável imaginar que um ano e meio, não seja tempo suficiente para a regulamentação da lei. O governo tomou a decisão política de não regulamentar a lei e agir no sentido de obstruir a entrada em vigência dessa lei. Esse é o fato. Afirmar que a pandemia é a responsável pelo adiamento da vigência, com todo respeito aos colegas que assim pensam, mas não cabe na realidade, porque o governo não pretende regulamentar a lei, porque o governo não pretende que ela seja implementada, porque, infelizmente, politicamente, o governo pretende seguir coletando e tratando dados das pessoas para uso político à sombra, sem regra. E até mesmo agentes do mercado seguem nessa perspectiva, coletar e tratar os dados das pessoas à sombra, sem regra. Não apenas fere o direito individual, não apenas fere o direito à privacidade, mas é também uma medida que atrapalha o esforço de crescimento da economia brasileira. O governo vive de dizer que quer participar da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. É justamente a lei relativa à proteção de dados pessoais que falta para o Brasil cumprir as regras, seguir as leis, ter todo o aparato institucional para se incorporar ao OCDE. Por isso que é um erro grave, do ponto de vista político, o adiamento da vigência dessa lei. É um erro grave do ponto de vista do respeito à privacidade e à proteção dos dados pessoais. E é um erro grave do ponto de vista do interesse econômico, de transformar o Brasil numa plataforma de exportação de serviços na área de tecnologia de informação e comunicação, por exemplo. Se observarmos a experiência da Europa, quando dá vigência,
Muitas empresas não estavam adequadas, muitos governos, e ao longo do tempo foram se adequando, se ajustando, entrando em conformidade. E o que é pior, essa Câmara, esse plenário que nesse momento vota o adiamento da lei, há menos de 2 meses atrás, ratificou a vigência da lei em agosto de 2020 e adiou para agosto de 2021 as sanções pelo não cumprimento da lei. Por isso que eu quero uma vez mais lamentar um equívoco cometido pela Câmara se nós aprovarmos essa medida provisória adiando a vigência da LGPD, inclusive desrespeitando 2 anos de debate. Eu insisto, para concluir, presidente, já se passaram 2 anos desde que nós votamos essa lei. Prazo para regulamentar houve, que falta é disposição política. E eu considero um erro o acompliciamento com aqueles que não querem que a proteção da privacidade dos brasileiros se consolide. E podemos nos submetermos ao Supremo Tribunal Federal, que já suspendeu a eficácia de uma lei. Obrigado, deputado. Uma vez mais, vai legislar impondo a vigência dessa medida. Obrigado, deputado Orlando. Deputado José Nelto, pelo Podemos. Pela liderança do Podemos. O Daniel com o projeto, o Bosco. Enquanto o deputado se dirige à tribuna, eu pergunto à deputada Gleise se ela quer usar logo em seguida o tempo pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Sim? Após o Zé Nelto. Isso. Obrigado, deputado. Tudo bem? Tudo bom? Da presidência, deputado Jonatas, senhores parlamentares, imprensa do nosso país. Senhor presidente, a reforma que não se cala é a reforma tributária. É a reforma do momento que a imprensa fala, cobra do parlamento brasileiro. E eu vi uma fala do ministro Paulo Guedes, e ele dizendo que para criar o Renda Brasil, ele iria acabar com o Renda Brasil, com a farmácia popular. Eu pergunto aos senhores parlamentares, acabar com a farmácia popular é produzir mais doença no Brasil, mais pobreza no Brasil. A farmácia popular, implantada pela ex-presidente Dilma, ela ajudou, está ajudando milhares e milhares de brasileiros que não têm dinheiro para comprar medicamentos de uso contínuo, que é o remédio para pressão, diabéticos. Então seria o maior retrocesso, e ainda com abono salarial. Palavras do ministro Paulo Guedes. Eu quero repudiar neste momento esta tentativa do ministro Guedes em querer criar o Renda Brasil, porque na verdade apenas muda de nome, deixa de ser a Bolsa Família e vem carimbado com outro programa de governo. É assim no Brasil. O governo Fernando Henrique Cardoso tinha um programa social, ele foi mudado de nome, o governo do presidente Lula mudou de nome, agora vem o presidente Jair Bolsonaro e muda novamente, só que terá um prejuízo: o fim do abono salarial e também da farmácia popular. Nós não vamos permitir, nós do Partido Podemos queremos que não acabe com o abono salarial. Nós do Partido Podemos não permitimos cortar medicamentos, deputada Gleise, justamente das famílias mais vulneráveis do nosso país. Isto é um retrocesso.
Por que que o ministro Paulo Guedes não fala em taxar 1% dos banqueiros brasileiros? Eu nunca vi essa proposta do Ministério da Fazenda, do Banco Central. E nesta pandemia, eu tenho falado, sustentado dessa tribuna, no nosso parlamento brasileiro, no Congresso Nacional, quem está pagando a conta da pandemia? Deputado Elias Vaz. Setor público, não. Pelo contrário, eu nunca vi tanta roubalheira no Brasil, como eu estou vendo agora. Em todo o estado de Goiás, o que tem de prefeito desviando dinheiro do Covid, dinheiro da saúde, para contratação de cabos eleitorais, para recapeamento de asfalto. Agora não estou vendo o dinheiro sendo usado para comprar UTI, para comprar respiradores, para reformar os hospitais, equipar os hospitais. E esta roubalheira está em todo o Brasil. É o chamado corrupto legal. Eu quero fazer um apelo aqui para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal e para todos os Ministérios Públicos, para investigar toda a verba da saúde que foi para os municípios, votada por esta casa aqui. Dizer aos senhores parlamentares, o governo gastou mal o dinheiro que foi enviado para todos os municípios. Poderia o governo ter gastado com mais planejamento, a palavra é esta, planejamento, com mais gestão, gastaria a metade do dinheiro. Dando um exemplo aqui, cada estado de R$100 que vai para os estados, 15 fica para os estados e R$85 para os municípios. E na verdade, os municípios, não só do nosso estado de Goiás, mas de todo o Brasil, ele usa as ambulâncias. É aquela correria de ambulâncias pelas estradas, pelas BRs, pelas rodovias do Brasil, para levar o paciente de Covid ou paciente de outra doença para o hospital da capital ou para o hospital regional. Eu nunca vi uma situação tão deplorável como essa nossa. Não houve um debate do Ministério da Saúde com os governadores. Já está difícil a arrecadação. E agora gastar o dinheiro dos pagadores de impostos. É muito fácil gastar esse dinheiro. Poderia o governo estar usando para liberar crédito para a pequena empresa, para a microempresa, e aqui eu faço aos senhores parlamentares, congressistas, um apelo. Quantas empresas foram fechadas no nosso país, deputado Marcelo, no nosso estado de Goiás, Minas Gerais, lá no Rio Grande do Norte, ao Rio Grande do Sul, que o governo pudesse chamar de volta esses empresários e dando isenção total, só encerrando, isenção de todos a carga tributária dos impostos, tanto a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, e que esses empresários pudessem reabrir as suas portas para gerar emprego e renda para o povo brasileiro. Senhor presidente, muito obrigado por esse espaço
da nossa liderança do Podemos e que possa constar na Voz do Brasil o nosso pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente Rodrigo Maia. Pela liderança do PT, deputada Gleisi. São. Deputada Gleisi Hoffmann na tribuna do PT do Paraná, falando pela liderança do partido. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, quem nos acompanha pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Hoje está tendo um julgamento no Conselho Nacional do Ministério Público. É o julgamento de Deltan Dallagnol. Julgamento pela apresentação daquele PowerPoint tosco e mentiroso que fez a respeito do presidente Lula em setembro de 2016. 4 anos depois, e o Conselho Nacional do Ministério Público não tinha julgado. Foram 42 vezes esse processo para a pauta e 42 vezes adiados. Para vergonha do CNMP, teve que hoje colocar em votação, por força de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, que mandou pautar e fazer o julgamento. Hoje, o Conselho Nacional do Ministério Público vai escolher como o Ministério Público entra para a história desse país. Ou fará justiça e resgatará a credibilidade do Ministério Público, ou vai se configurar como o dia da vergonha, em que vai sancionar todo tipo de abuso, decepcionando a sociedade e contribuindo para desmoralizar o Ministério Público. Eu estou acompanhando aqui o julgamento. As falas dos conselheiros, nenhuma delas defende os atos do Deltan Dallagnol. Mas parece que agora estão pegando uma questão formal para justificar o não julgamento. Isso vai configurar uma vergonha ao Ministério Público. Todos lembram aqui o que foi aquele PowerPoint, o show midiático, convocação da imprensa nacional e internacional, flashes ao vivo nas televisões e também a transmissão direta pela Globo News. E Dallagnol era o astro que apresentava o PowerPoint mentiroso e criminoso. E o que é interessante, a surpresa depois disso tudo, é que quando a denúncia foi formalizada ao então juiz Sérgio Moro, que depois virou o ministro do Jair Bolsonaro, condenando Lula para não participar das eleições, quando Dallagnol apresentou a denúncia a ele, o PowerPoint não estava na denúncia. Vocês lembram o que era o PowerPoint, não lembram? Era um esquema com círculos, em que no meio do círculo estava o nome do presidente Lula e ele era acusado pelo Deltan Dallagnol e pelos procuradores da Lava Jato de ser o chefe da quadrilha de organização criminosa. Pois bem, chefe de organização criminosa está tipificado na legislação penal. Mas na denúncia formal apresentada ao então juiz Sérgio Moro, esse crime não foi utilizado para acusar o presidente Lula. Nem tampouco foi utilizado para acusar o presidente Lula crimes relativos a possíveis acontecimentos na Petrobras. Porque vamos lembrar aqui que o Sérgio Moro e o Ministério Público de Curitiba só dispuseram sobre o caso de Lula porque ligaram Lula a possíveis desvios na Petrobras. Nenhum desses fatos constou da denúncia formal. O próprio Moro depois disse que realmente Lula não tinha nenhum envolvimento com os possíveis desvios na Petrobras. Foi uma das manobras mais ardilosas que o judiciário brasileiro fez contra o presidente Lula. E Moro, mesmo não tendo esses crimes, condenou o presidente Lula mesmo assim. E condenou o presidente Lula por quê? Por fatos indeterminados. O que são fatos indeterminados? Onde está no Código Penal que fatos indeterminados são crimes? Como condenar? Mas condenaram. Condenaram Lula por um apartamento que ele nunca comprou, que ele nunca ganhou, que ele nunca usou, mas condenaram o presidente Lula. Também é importante registrar aqui que em 3 ações contra o presidente Lula, fora da jurisdição do juiz Sérgio Moro, portanto fora
da Justiça Federal do Paraná, o presidente Lula foi inocentado. Em todas elas. Inclusive em uma que dizia que o presidente Lula era um chefe de quadrilha. Foi inocentado, foi absolvido dessa ação, o seu processo foi arquivado e o Ministério Público sequer pediu ou recorreu para o processo ser revisto, de tão frágil que era, por não ter nenhuma prova. Vamos lembrar também que esse show midiático do Deltan Dallagnol, com aquele PowerPoint tosco e mentiroso, criminoso, também foi repreendido pelo então ministro Teori Zavascki, em outubro de 16, já falecido. Olha o que ele disse, que a palestra do PowerPoint do Deltan Dallagnol foi espetaculização da denúncia, falta de seriedade no tratamento dos fatos. Ora, senhores, se o Conselho Nacional do Ministério Público tivesse decência, tivesse responsabilidade, autorrespeito, vergonha, só por uma declaração dessas já teria de ter aberto o processo de ofício e julgado Deltan Dallagnol. Mas não, demoraram 4 anos, levaram a pauta 42 vezes e retiraram. E agora tem conselheiros alegando a prescrição para não julgar. Olha, tenham vergonha. Vocês vão marcar o Ministério Público nessa história. Um Ministério Público que vai perder a credibilidade pelo show midiático de um dos seus membros, que nenhum dos conselheiros tem coragem de defender. Então defendam o show midiático do Deltan Dallagnol, mas se não tem coragem de defender, tem que condená-lo e tem que puni-lo. Mostrar que aquilo foi um abuso de autoridade, um abuso utilizando-se processo judicial contra o presidente Lula. O CNMP, depois de demorar todo esse tempo, só está julgando hoje por determinação do Supremo Tribunal Federal. Frise-se aqui. Esse show do Deltan Dallagnol foi um fato vergonhoso para a justiça brasileira. Lincharam o Lula. Foi isso que aconteceu. Colocaram para ele crimes que ele não cometeu, condenaram ele antes do julgamento e convenceram a opinião pública, que já estava em processo de convencimento pela ação da mídia, de que Lula era culpado. E prenderam Lula, a maior violência política do período democrático que nós vivemos. Mas fizeram isso. Agora, isso sempre foi a prática da Lava Jato. A Lava Jato sempre fez os processos serem conhecidos do público antes de eles serem processados no Poder Judiciário. A Lava Jato sempre trabalhou com a mídia. Isso não é novidade. Tem um artigo do Sérgio Moro, de 2004, onde ele preconiza a publicidade negativa, que ele fala da importância de você divulgar antes os casos para ter facilidade para condenar. E foi isso que eles fizeram. Antes do PowerPoint, eles já tinham começado a ação contra o presidente Lula. Tem um estudo do Laboratório de Mídia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que mostra que no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016, o Jornal Nacional da Rede Globo deu 13 horas de notícias negativas contra o presidente Lula. 4 minutos por dia. Nenhuma positiva. E a defesa só falava através de notas. E eles editavam os pedacinhos. Como se defender? Como se defender de um processo como esse? Como não ter condenação, inclusive perante a opinião pública? Foram eles que disseminaram o ódio, a raiva, a intolerância, a forma agressiva de fazer política e criaram esse homem que está aí hoje na presidência, que é Jair Bolsonaro. É responsabilidade dessa gente aqui, da Lava Jato, da mídia do Brasil, da forma como eles deixaram fazer o processo judicial. O CNMP teria hoje a obrigação de resgatar a justiça, de resgatar a sua credibilidade, que vai ficar marcada. E depois desse PowerPoint, o que fazia Deltan Dallagnol? Dar palestra pelo Brasil, usando dinheiro público em diárias. Falava para todo mundo, falando do processo do presidente Lula. Nós sempre denunciamos isso, sempre falamos dessa fraude, sempre falamos desse abuso. E agora os fatos começam a demonstrar que era a realidade. O Moro virou ministro. Pois bem, aquele juiz oportunista, carreirista e, sobretudo, ingrato ainda por cima, fez a sua carreira política.
O Intercept revelou os conluios feitos entre Moro, entre Dallagnol, entre a turma da Lava Jato, para chegar a prender o presidente Lula. E agora, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal declarou aquela delação mentirosa do Palocci inservível, porque inservível ela sempre foi, por ser mentirosa. Só que aquela delação foi solta por Sérgio Moro na campanha de 18, influenciando o rumo da campanha, influenciando a opinião das pessoas. E o mesmo Supremo Tribunal Federal reconheceu que foi um ato político e que foi ilegal o vazamento. E o que a gente faz com isso agora? Como que repara isso? Pelo menos a sentença contra o presidente Lula tem que ser anulada. E o Dallagnol tem que ser punido, é o mínimo. Isso não vai reestabelecer os fatos da época, mas pelo menos vai trazer um pouco de justiça. Lula tem ação no STJ, pedindo a indenização sobre todos esses fatos. E no STF, nós temos a ação para anular essa sentença injusta e vergonhosa de Sérgio Moro. O que nós queremos, senhores e senhoras, é que pelo menos se resgate um pouco a justiça. A justiça para Lula e a justiça para o Brasil. E para encerrar, senhor presidente, eu não posso aqui deixar de fazer a pergunta que não quer calar. Jair Bolsonaro, por que a sua esposa, Michele, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Deputado Zé Silva, pela liderança do Solidariedade. Caro presidente, colegas parlamentares, com muita convicção, hoje é uma data que, se a agricultura familiar pudesse tirar do calendário, tiraria para não lembrar nunca mais, porque o presidente da República vetou o meu substitutivo com 26 projetos elaborados de uma maneira muito participativa de quase metade dos parlamentares desta casa para beneficiar os agricultores familiares, especialmente aqueles que o ministro Paulo Guedes, com muita propriedade como economista que é respeitado, lamentavelmente nós temos que dizer que são os agricultores e trabalhadores invisíveis. Invisíveis não só por esse governo, mas pelo Estado brasileiro ao longo das décadas, porque nunca foram beneficiados com a política pública do governo federal. Eu quero aqui isentar os técnicos do Ministério da Economia, do Ministério da Agricultura, da Conab, da Anatel, porque de maneira muito competente e comprometida ajudaram a construir esse dispositivo. Quero também agradecer aqui os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, que ajudaram também o vice-líder Evaí, a vice-líder Aline, que nos ajudaram a construir algumas medidas que elas parecem caminhavam naquela máxima da história, que nós iríamos mudar o rumo do trem da história, e já que o Brasil ao longo dos tempos sempre deixou o agricultor e o povo da roça por último. E infelizmente, até na normalidade da pandemia, o único segmento da população brasileira e da economia que não tem medidas para ajudá-los são os agricultores familiares. Na justificativa dos vetos, eu quero discordar uma delas do Ministério da Agricultura, que é em relação à declaração de aptidão, onde o Ministério justifica e o governo vetou que essa declaração teria que ser a porta de entrada para as políticas públicas. Ora, os próprios técnicos do governo reconhecem que essa declaração ela é concentradora, ela é excludente. E não poderíamos, esse parlamento, construir medidas que já deixasse mais de 800 milhões de agricultores sem ser beneficiados. São 700 mil da reforma agrária que não tem documento e os 126 mil que estão com as DAPs bloqueadas. Por isso, nós criamos um mecanismo, uma porta de entrada mais simplificada. E esses agricultores não são aqueles capitalizados que precisariam da assistência técnica e extensão rural. São aqueles nos grotões do Brasil que o Estado brasileiro não chega. As mulheres agricultoras, luta de muitas décadas, que em cada uma das medidas nós fomos colocando ali quesitos para
prestigiar e valorizar e reconhecer o protagonismo da mulher agricultora. O outro quesito, eu respeito, que é do Garantia Safra, que são aqueles agricultores do meu norte de Minas, do nosso Vale do Jequitinhonha, do semiárido brasileiro, que receberiam 5 parcelas do Garantia Safra, que eles pagam uma parte, o município paga outra parte, o Estado paga outra parte e o governo federal paga o restante e administra o fundo. A justificativa é que se atendesse esses agricultores nesse tempo de pandemia, o fundo ficava sem dinheiro. Aí eu respeito. Se a decisão é deixar o dinheiro no caixa do governo, do fundo, e não beneficiar os agricultores, é a decisão. Por isso que eu isentei os técnicos do governo quando nos ajudou a construir os dispositivos. As negociações das dívidas da agricultura familiar, que na reunião do Colégio de Líderes do Congresso Nacional, nós abrimos mão, fizemos um momento histórico das 2 sessões do Congresso Nacional, num acordo com muita maturidade desta casa na relação com o governo federal, que não vetaria a renegociação das dívidas da agricultura familiar, e nós não derrubaríamos esse veto, mantivemos o veto nas 2 sessões do Congresso Nacional. Então quero aqui rogar ao presidente da República, rogar ao líder do governo no Congresso Nacional, ao líder na Câmara, que hoje de maneira muito educada os 2 me procuraram, e que por estar assumindo recentemente ainda não participaram desta decisão. Eu muito respeitoso, como sempre procurei ser, não posso abrir mão nem 1 milímetro de defender que os agricultores, especialmente os mais pobres, tenham aqui a presença e a ajuda do Estado brasileiro. Mas estarei e peço o apoio dos colegas líderes, do presidente da Casa e todos os parlamentares, para dialogar com o líder do governo no Congresso Nacional e também com o líder do governo na Câmara, para o governo federal anunciar novas medidas para apoiar a agricultura familiar. Nós não, já que tanto a Câmara como o Senado votaram num arranjo institucional, numa engenharia de consenso extraordinária para beneficiar a agricultura familiar. Não nos interessa esse protagonismo, já que foi votado aqui em consenso e também no Senado, mas o que nos interessa é se o governo anunciar medidas que não foi anunciada ainda para beneficiar os agricultores familiares em tempos de pandemia. Nós estamos aqui para esse debate. E para concluir, presidente, as demais medidas, que é o apoio àqueles agricultores das feiras livres, que fazem a venda direta, que ali é um momento sagrado, é o encontro do campo com a cidade, que foi interrompido pela pandemia, já que o agricultor levanta muito cedo, coloca a semente no solo, acredita no bom tempo de Deus e depois vai para a cidade para vender sua produção. Isso foi impedido pela pandemia. É esses que nós queremos beneficiar. E também, eles representam 70% do arroz, do feijão, do alimento na mesa do brasileiro de todos os dias. 7 em cada 10 empregos no campo vêm da agricultura familiar. E se eu fosse tomar a decisão, mas não compete a mim e nem a nós aqui do Congresso, eles são 84% do número de produtores rurais. Portanto, nesses quase 40 anos de luta pela agricultura familiar, aliás, a vida toda, porque de lá que eu nasci, vivi, e toda a minha vida de trabalho, é um momento que eu lamento ter acontecido os vetos nessas medidas. Em tempos normais, que agora não tem um novo normal, é um atual anormal, a agricultura familiar precisa, e nós temos a responsabilidade cívica e de cidadão, mas muito mais como parlamentar, de defender que o povo da roça, os agricultores, não continuem ficando com o que sobra das medidas do Estado brasileiro. Muito obrigado, presidente. Discussão na matéria, deputado Reginaldo Lopes. Deputado Wildo Rocha. Tá. Deputado Edmilson Rodrigues. 5h11. Segue a discussão da medida provisória 959. Essa MP regula as operações de pagamento do auxílio emergencial. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Demorou a acionar aqui. Presidente, eu creio que essa medida provisória
tem, na sua feição inicial, até um bom propósito. Em tempos de pandemia não se pode burocratizar, de modo que a dispensa de licitação para instituições do Estado brasileiro, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, são fundamentais para cumprir o que o governo se nega a cumprir, em grande parte, os auxílios emergenciais aprovados por esta Câmara. É bom que se diga que depois de 2 meses de aprovado, os artistas, produtores culturais, estão iniciados os cadastros e alguns já começam a receber. Muitas empresas da área artística, muitos produtores culturais, muitas produtoras faliram. São 5 milhões de potenciais beneficiários, muitos dos quais em situação irreversível, aqueles que tinham pequenas empresas de eventos. Ao mesmo tempo, grandes artistas de baixa renda sofreram constrangimentos enormes, sem muitas vezes poder garantir o mínimo para suas famílias. É por isso que o PSOL apresentou uma proposta de longo prazo. Enquanto esse país for desigual, temos que ter uma renda básica permanentemente, para que todos os brasileiros possam dizer que são minimamente respeitados na condição de cidadãos, porque hoje a Constituição garante direitos iguais a todos. No entanto, alguns são mais iguais que outros. 5 grandes empresários têm uma riqueza maior que a soma da renda de mais da metade da população de menor renda. Então, é muito triste que essa desigualdade agora, em plena pandemia, tenha se aprofundado ainda mais. E, para se aprofundar ainda mais, os algozes do povo e os pensadores liberais e o governo, que está totalmente envolvido em crimes, resolvem abrir dados, sigilos dos cidadãos brasileiros para aumentar de forma mais fácil o lucro das grandes corporações. Eu concluo dizendo: não, presidente, não dá para aceitar essa violência contra os cidadãos. E a pergunta final é o seguinte: ô Bolsonaro, por que a tua esposa recebeu 89 milhões de reais em 24 cheques? Explica, rapaz. Deputado Joseildo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o mérito dessa matéria nos leva à condição de votar com ela, por tudo que já se colocou e pelo trabalho que o relator fez. Mas eu quero aproveitar esse momento, senhor presidente, para lembrar que tem uma proposta de projeto de lei número 2844/2020, que estabelece responsabilizações por aqueles que estimulam veicular em meios de comunicação notícias falsas. São multas, suspensão de isenções fiscais, proibição de contratação pelo poder público de pessoas jurídicas que propagam, estimulam ou até mesmo anunciam, tanto direta quanto indiretamente, notícias falsas ou fake news em veículos de comunicação. E recentemente nós vemos que inclusive existem deputados envolvidos com investigação acerca de fake news. Inclusive o BNDES e o Banco do Nordeste do Brasil, que são bancos estatais, me parece que estão envolvidos com esse tipo de coisas. Nesse governo me parece que cabe qualquer coisa dessa natureza. O inimaginável
acontece nesse momento. São estruturas sérias que prestam um excelente serviço ao país, envolvidos com essa situação. E é preciso que a gente vá a fundo, porque é impossível que a população brasileira está de camarote, deputados envolvidos com a propagação de fake news. É preciso que a Comissão de Ética dê respostas a essa situação. São deputados que apoiam o governo Bolsonaro, portanto, envolvidos em veículos, em sites que propagam fake news, inclusive recebendo estímulo de mais de 850 mil anúncios oriundos do BNDES e do Banco do Nordeste do Brasil. Empresas sérias, importantes para o nosso país, bancos de desenvolvimento que prestam um serviço extraordinário, mas certamente essa ordem veio de cima para baixo do governo Bolsonaro, mostrando as entranhas desse governo que nem de longe representa o povo brasileiro. Deputado Paulão. Deputado Paulão, está aí? Está aí. Senhor presidente. Está ouvindo, senhor presidente? Sim, deputado. Queria cumprimentá-lo, cumprimentar todos os parlamentares e dizer também, a exemplo do deputado Joséildo, essa matéria, senhor presidente, é uma matéria que a gente tem que ter muito cuidado. A exemplo de parlamentares que falaram, como o deputado Orlando Silva do PCdoB, deputado Joséildo, a gente está discutindo aqui bancos de dados, privacidade. Hoje é um paradigma internacional e este governo propositalmente não quer implantar uma legislação que vem se discutindo nessa casa há mais de 2 anos, porque ele faz a manipulação. Quando esse gabinete do ódio, que é manipulado principalmente pelos seus filhos, tanto o senador como o deputado federal, quando o próprio Ministério da Justiça admite que tinha um processo de investigação, principalmente em relação a policiais, denominado policiais movimento antifascista, uma pessoa de estatura e renome desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, que é o professor Paulo Sérgio Pinheiro, renomado, que faz parte desse processo que o Ministério Público, aliás, o Ministério da Justiça faz uma investigação sigilosa. E foi necessário que o Supremo Tribunal Federal conseguisse fazer um enquadramento para que esses dados pudessem ser socializados, porque o atual ministro, que faz tudo para agradar o presidente, bajula de todo jeito para agradar o presidente, no sentido de conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E ele não queria repassar esse dado. Então, é uma legislação que a gente tem que ter assim, muito cuidado. Esse é um debate internacional. O que está sendo discutido é a privacidade de dados. O que está sendo discutido é o Estado Democrático de Direito. Portanto, não só o Estado, mas também a manipulação que essas grandes plataformas de comunicação do mundo realiza manipulando seus dados quando você usa a internet. Então era prudencial que esse projeto fosse aprovado. É verdade que já houve por parte do relator, quando ele suprime um artigo, mas a gente avalia que o presidente Bolsonaro ele não gosta da democracia, ele não gosta do Estado Democrático de Direito e ele atenta, sem dúvida nenhuma, com a privacidade do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Deputado Vicentinho.
Senhor presidente, antes de entrar diretamente na medida provisória, eu quero fazer um apelo a Vossa Excelência, como também a todos os líderes dessa casa. O líder Enil Verri já fez um requerimento para que se coloque em caráter de urgência um projeto da nossa bancada, cujo número é 3866, que diante da pandemia, diante das dificuldades de qualquer tipo de negociação salarial neste período, em especial para as categorias essenciais, a proposta diz o seguinte: mantenha-se todas as cláusulas sociais para essas categorias essenciais que têm data base vencendo no período da pandemia. Até 45 dias após, aí sim se tem um novo patamar de negociações. Já foi, inclusive, o projeto A Ultratividade, que nós queremos derrubar esse veto. Entretanto, senhor presidente, o motivo principal da greve dos trabalhadores dos Correios, que hoje mais do que duplicou a adesão, foi uma decisão a pedido do Bolsonaro para que se diminua. Olha só que maltratar os trabalhadores, que armação fizeram. É como se um carro estivesse andando e mandasse estourar os pneus do carro. Se diminua a data base dos trabalhadores dos Correios, que venceria no dia 31 de julho do ano que vem, e venceu agora. Vencendo agora, os Correios retiraram todas as cláusulas sociais, resultado de negociações de 30 anos, 70 e mais algumas cláusulas. Ora, quando são cláusulas sociais, não tem custo para nenhuma categoria. Estão envolvidos nessa situação os médicos, os enfermeiros, estão nessa situação os bancários, os policiais, os motoristas. Então, aproveitar-se desta pandemia e retirar direitos dos trabalhadores é um crime inaceitável, além de ferir a autonomia das negociações. Nunca se viu uma coisa dessa, uma proposta homologada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então eu peço ao presidente que coloque em pauta o mais breve possível, e o senhor será o grande responsável pelo fim desta greve desses trabalhadores desesperados que estão perdendo a vida todos os dias, super atarefados e precisam do apoio desta casa. Por fim, senhor presidente, para concluir este projeto, esta medida provisória, eu de novo reafirmo os parabéns ao Damião Feliciano, nosso colega, por ter impedido a vacatio legis, ainda mais por um período tão grande. As empresas já informaram, como empresas do Facebook e outras redes sociais, que estão preparadíssimas para entrar nesse novo patamar. E é importante que a Câmara não dê moleza a um projeto de 2 anos. Por que é que querem ainda um tempo maior? Para quê? Para manter a intimidade das pessoas vulnerabilizadas? Não. Por isso que nós somos favoráveis a esse projeto. Obrigado, presidente. Deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente eu quero elogiar aí a postura, a ação, a atitude, o relatório do nosso querido deputado Damião Feliciano, representando a bancada do PDT. Ele honrou o nome da nossa bancada e com sabedoria, inteligência, com equipe, com time, fez um parecer assim, presidente, que a gente precisa reconhecer e respeitar. E nesse contexto, dizer que nós, na Câmara dos Deputados, brigamos muito por esse auxílio emergencial, que no começo o presidente Bolsonaro apresentou como se fosse R$200. Nós queríamos que fosse, no mínimo, um salário mínimo. Chegamos a um acordo final de R$600, sendo que a mulher chefe de família vai receber em dobro. Uma coisa que eu quero, outra coisa que eu posso. Quanto eu posso do que eu quero? Então foi o que foi possível, R$600. Por 3 meses. Agora, a pressão, enfim, a reivindicação permitiu que se prorrogasse por mais 2 meses. Então temos 5 meses.
Mas eu tenho lá, presidente, o projeto de lei 2769, que prevê a prorrogação desse recurso emergencial até dezembro. São mais 4 meses, até porque nós sabemos que o estado de emergência do país, decretado pelo presidente e aprovado pela Câmara dos Deputados, vai até dezembro. Consequentemente, nós precisamos que também o auxílio emergencial vá. Mais do que isso, a pandemia, na medida que ela for diminuindo na área da saúde, ela vai continuar muito forte na área da economia. E nós precisamos, na reta final, dar um empurrão. Quando estivermos saindo da pandemia da saúde, a gente deu um empurrão na pandemia da economia, exatamente para não permitir que se impacte tanto a nossa economia, emprego, renda. Emprego não vai ter. Então as pessoas precisam de tomar um fôlego, precisam de amparo, precisam de apoio, precisam de perspectiva. Então nós precisamos que esse auxílio emergencial vá sim até dezembro, porque ele vai proteger as nossas famílias, proteger as pessoas que não têm emprego. E quem tem emprego não vai receber auxílio. Mas quem não tem, que precisa, que merece, que necessita, que tem direito, receberá. Nós não queremos que as pessoas morram de coronavírus, mas também não podemos permitir que as pessoas morram de fome. E quem tem fome tem pressa, e quem tem pressa é porque tem fome e precisa. Por isso, presidente, eu estou na luta pela aprovação do projeto 2769, que vai dar exatamente o socorro final para nós levantarmos a economia e fazer com que, no pós-pandemia, no novo normal, a gente dê um fôlego para tirar o brasileiro e o nosso povo trabalhador do sufoco, melhorando a sua renda e dando dignidade às nossas famílias. Muito obrigado. Já recebi, já registrei. São 5h28. Deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Nem eu ouvi ele aqui. É uma mala. Presidente, primeiro eu quero registrar mais uma vez a minha preocupação como profissional da saúde sobre o quadro geral da pandemia no Brasil e essa oscilação, essa gangorra dos estados em relação ao número de casos e número de óbitos, que demonstra a nossa dificuldade no enfrentamento da pandemia. E isso preocupa os profissionais, preocupa em relação à vida das pessoas e também a vida dos profissionais de saúde. Então isso é grave, né? E o Brasil continua sendo o segundo país em número de casos e número de óbitos, e nós estamos ainda patinando, né, na coordenação nacional desse processo, que é uma imensa irresponsabilidade criminosa deste governo. Em relação à medida provisória, senhor presidente, eu me inscrevi, inclusive, para defender o relatório do deputado Damião Feliciano, que eu acho que ele compreendeu e compreende o processo e a necessidade de que a gente avance no uso do recurso do auxílio emergencial e tudo que a medida provisória estabelece. No entanto, me preocupa a armação que se faz hoje para colocar o que a Câmara carimbou há muito tempo do que se chama o jabuti. E penso, presidente Rodrigo Maia, que quem está preocupado com fake news, como Vossa Excelência, como eu e tantos parlamentares, deveria impedir o acréscimo do artigo 4º, que estende a aplicação e a validade da Lei Geral da Proteção de Dados, que exatamente com a base na violação da privacidade, do uso ilegal de dados, é que fake news se espalha e se capilariza pelo país, como aliás se faz no resto do mundo. Não é à toa que a Europa avançou com a sua lei e nós precisamos avançar. Nós precisamos garantir a privacidade e a proteção dos dados da população brasileira. É em cima desse big data, é em cima exatamente dessa base em que as fake news se capilarizam e funcionam de forma ilegal, milionária, financiada por muitos empresários, e é por isso que nós precisamos fazer a implementação e a validade da Lei Geral da Proteção de Dados agora em agosto de 2020. Mesmo no acordo de que as sanções sejam em agosto de 2021,
Nós não podemos inviabilizar a Lei Geral da Proteção de Dados agora. E por isso, senhor presidente, nós fazemos o apelo a Vossa Excelência, ao conjunto dos deputados da Casa, que esse artigo 4º não seja reposto, que seja aprovado o relatório do deputado Damião Feliciano, a quem eu parabenizo nesse momento, e é o relatório e é o texto que nós apoiamos. O último orador, deputado Biba Nunes. Às 5h32, em discussão, a medida provisória 959, que regula as operações de pagamento do auxílio emergencial. Essa medida provisória foi editada para regulamentar a operacionalização do auxílio emergencial que consta da MP 936. Boa tarde, senhor presidente. Muito obrigado por me conceder a palavra. Em relação ao MP 959, sou a favor do texto original vindo do Executivo. Agora eu quero falar, senhor presidente, que eu sou do Estado do Espírito Santo. Então, um absurdo o que aconteceu nessa semana em relação ao descarte de camarões no Estado do Espírito Santo. Um absurdo que o IDAF, que é o Instituto de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado do Espírito Santo, fez com esse descarte. São 2 toneladas de camarões jogadas no lixo. Por quê? Porque os pescadores não quiseram dar propina para os fiscais. Então, amigos parlamentares e população brasileira que me ouve, isso já virou rotina do Estado do Espírito Santo. Primeiro foi o descarte de uma vida, no caso da semana retrasada da menina de São Mateus. E agora o descarte de alimento, camarões, causando prejuízo de R$200 mil para uma população brasileira que neste momento de pandemia, muitos passam necessidade até alimentar. Então, deixo aqui meu protesto em relação ao governo do Estado do Espírito Santo, que é um governo de esquerda, cobrando propina para que os fiscais cobrando propina para poder dar um certificado à pesca desses camarões. Então, foram R$200 mil de prejuízo e 2 toneladas de camarões, de alimentos jogados no lixo. Então, eu queria aqui deixar o meu protesto para que todo o Brasil saiba qual o governo que governa o Estado do Espírito Santo. Um governo de esquerda que não pensa na população. Então, deixo aqui meu protesto. Em segundo lugar, eu quero falar que eu estou aqui em São Paulo e hoje a Comissão Externa do Coronavírus visitou o Instituto Butantan, que vai, provavelmente em dezembro, liberar 45 milhões já de doses de vacina. Então, deixo aqui esse registro importantíssimo para a saúde da população brasileira. Muito obrigada. Encerrada a discussão. Para oferecer parecer às emendas de plenário apresentadas à medida provisória, conforme o parágrafo 1º, artigo 3º do ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado, número 1 de 20, concedo a palavra ao deputado Damião Feliciano. Antes, informam que a partir das 17h30 estão permitidas a apresentação de requerimentos procedimentais, emendas, destaques e as inscrições de oradores às matérias constantes da pauta da segunda sessão deliberativa. Às 17h40, desculpa. Deputado Damião, com a palavra para oferecer parecer. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ante o exposto pela comissão mista, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e adequação financeira e orçamentária das emendas número 1 e 2, e no mérito pela sua rejeição.
conforme a argumentação apresentada anteriormente, em nosso parecer, a medida provisória número 959 de 2020. Essa é o meu voto, senhor presidente. Requerimento de adiamento de votação. Requer, nos termos do artigo 193, parágrafo 3º, combinado com 117, décimo do regimento, o adiamento por 2 sessões da medida provisória 959, constante da pauta da presente sessão. Por favor, deputada Sâmia. Deputada Sâmia. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós seguimos o debate a respeito da necessidade de não postergar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um dos jabutis que estão presentes nessa MP. Nós ouvimos que, de fato, o relatório apresentado excluiu o artigo 4º, que é justamente o que continha a alteração da data de implementação da proteção de dados dos brasileiros, que é algo fundamental, uma conquista da sociedade civil. No entanto, nós sabemos que há na mesa o pedido de discussão da matéria original, ou seja, que adianta pouco, na verdade, esse esforço que o relator teve de tentar diminuir os impactos que o presidente da República e a equipe do governo tiveram de colocar, esse jabuti, enfim, interferir nessa conquista, porque eles estão preparando logo em seguida a discussão da matéria original. Portanto, nós mantivemos a apresentação da nossa obstrução e a gente acha que é fundamental que o parlamento dê essa resposta, porque aqui se trata da proteção dos dados de todos os brasileiros. E num contexto de pandemia, que é justamente o momento que a população mais utiliza a internet e que está mais exposta a qualquer tipo de arbitrariedades, seja por parte de algumas empresas, mas também por parte do governo, porque a gente não está falando de um governo qualquer, mas daquele que sim utiliza as redes sociais para intervenção no futuro político do país, que corre risco de interferir sobre a individualidade e os direitos individuais da população que utiliza as redes sociais para tentar obter ganhos, inclusive agora durante o próprio processo eleitoral. Por isso, nós mantemos a obstrução e mantemos esse sinal de alerta para o conjunto dos deputados e das deputadas na matéria que está sendo apresentada e na proposta de discussão da matéria original. E aproveitar, presidente, esse tempo para também registrar o nosso repúdio ao veto que o governo fez ao projeto de lei 735 de regulamentação de benefícios para os produtores da agricultura familiar no período de pandemia. Além de ter um impacto gigantesco para muitas famílias, também significa um comprometimento de abastecimento de alimentos da população brasileira, que depende desses agricultores para poder se alimentar. Esse gesto autoritário e inadmissível do presidente da República foi inclusive uma afronta com um projeto que foi construído com mais de 20 PLs aplicados e que é fundamental para a manutenção da alimentação e da economia no Brasil e precisa ser derrubado pelo parlamento. Obrigada, presidente. Apresentação de bancada. Como voto PT, deputado Vicentinho. Senhor presidente, antes de dar o voto, eu quero só fazer parte desse coro de jornalistas e também deputados que perguntam por que Michele recebeu 89 mil reais do Queiroz. É uma pergunta comum para um chefe de Estado responder, dar uma satisfação e não ameaçar bater num profissional que cumpre o seu papel. Não tem jeito, pelo amor de Deus, senhor presidente, inaceitável. Com referência à recomendação, a nossa bancada, senhor presidente, que pese ser favorável ao projeto, mas nesse sentido segue a orientação de voto sim. Como vota PSL? O PL, deputado Cheirinho.
Senhor presidente, o PL é contra o adiamento de votação. Nosso voto é não, senhor presidente. Cavinato. Senhor presidente, os progressistas votam não nessa matéria. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um comentário. Foi lançado hoje pelo nosso presidente, pelo ministro, o programa Casa Verde e Amarela. Temos que analisar essa questão a nível de Brasil nesse momento, e é importante. Muitas unidades em execução, que vem originário aí do programa Minha Casa Minha Vida, e essas unidades terão que serem concluídas a qualquer momento. Mas não pode, nesse momento, o interior e as cidades menores no Brasil, com menos de 100 mil habitantes, ficarem sem um programa habitacional ou ficarem aguardando a conclusão dessas unidades habitacionais que estão em andamento hoje no Brasil. Eu sugiro ao nosso ministro que possa lançar um programa para poder atender a necessidade de habitação aos municípios com menos de 100 mil habitantes, de baixa renda, para que a gente possa segurar essa comunidade nos municípios menores, até para ajudar no não inchamento das grandes cidades. Então, nesse momento, é importante que o governo federal pense em um programa habitacional, no programa Casa Verde e Amarela, para poder atender o interior do Brasil, atender principalmente os municípios aí com menos de 100 mil habitantes. Isso é importante. Nós votamos não, senhor presidente. MDB. PSD, deputado Darcy Mate. Senhor presidente Rodrigo, o PSD vota não ao requerimento por entender que essa medida provisória é fundamental para o Brasil, para o setor produtivo, para as pessoas que precisam desse auxílio emergencial, e nós precisamos votar as medidas provisórias, nós precisamos dar vazão às questões fundamentais do país que estão na Câmara dos Deputados. Portanto, é não o requerimento, senhor presidente. Republicanos. PSDB. Não ao requerimento, senhor presidente. PSB. Presidente, PSB orienta sim. PDT. Presidente, o PDT é contra o requerimento de retirada de pauta, quer votar o relatório do deputado Damião Feliciano, e eu aproveito para pedir a Vossa Excelência o tempo de líder do PDT. Pode falar, deputado. Eu queria dizer, presidente, senhoras e senhores líderes, senhoras e senhores deputados, que num dia como o de hoje, de 25 de agosto de 1961, o governador Brizola desencadeou um movimento nacional no Brasil de resistência ao golpe que se tentava dar para impedir a posse do presidente João Goulart. Por meio de uma cadeia de rádio de todo o Brasil, ele fez um verdadeiro levante popular que foi denominado Rede da Legalidade, né? Em nome da legalidade, para se garantir a posse de João Goulart. Então é um dia histórico para o Brasil, é um dia histórico para o nosso partido, o PDT, e é um dia que vem muito bem a calhar falar desse dia no dia de hoje, porque nós precisamos refazer essa cadeia, essa rede da legalidade, essa rede de resistência no nosso país. Porque nos parece que está havendo a forçação de barra para que haja uma naturalização da pandemia. E isso é uma coisa muito triste para o Brasil, para o povo brasileiro, para as pessoas mais pobres, porque com o nível de desigualdade desse país, quem sofre com essa pandemia são os negros, são os pobres, são as periferias. Essas são as mais afetadas, são as que mais morrem, são as que mais sofrem com o desemprego, são as que mais sofrem com a falta de vagas nos hospitais, nas clínicas, nas UPAs, são as que mais sofrem com a falta de testes. Enfim, então é em nome dessas pessoas que nós temos que nos insurgir. Eu me pergunto aqui, qual era o cenário que nós tínhamos no mês de março deste ano? Nós tínhamos um vírus altamente contagioso, nós tínhamos a informação de que não havia remédio, que não havia vacina,
e que muita gente morreria. E por conta desse cenário dantesco, terrível, essa casa aprovou um decreto de calamidade e aprovou um orçamento de guerra. E agora nós estamos aqui no dia 25 de agosto, o vírus continua altamente contagioso, não há remédio, não há vacina, muita gente tem morrido, né? Quando naquela época se dizia que o pico da pandemia seria em maio, e que naquela época de maio, se preconizava 1.000 mortes por dia, nós estamos há várias semanas contabilizando mais de 1.000 mortes por dia. Platô altamente perigoso de mortes de brasileiros, de nossos irmãos que perderam a vida e que têm perdido a vida pelo coronavírus. Mas parece que o governo quer tratar isso de forma natural. Não é um slogan que vai resolver a pandemia. Não é uma jogada publicitária que vai fazer com que essa pandemia passe. Não é por decreto que isso vai acontecer. É preciso ter articulação, liderança. É preciso ter estratégia. É preciso fazer testagem em massa. É preciso ter um ministro que entenda, um ministro da área. É preciso ter um médico gerenciando isso. Não podemos ficar com um ministro interino num momento tão grave. Mas, diante desse cenário todo, o que me preocupa é a posição desta casa, da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, não pode ser linha auxiliar do governo nessa embromação que se faz com o Brasil. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem que ser a linha auxiliar do povo brasileiro, para denunciar, para apoiar aqueles que mais precisam e para votar as matérias relativas à pandemia. Nós não podemos fazer uma pauta dessa casa que ignora o momento terrível que vive o Brasil, como se nada tivesse acontecendo, porque isso não é didático. Isso passa um sinal errado para a sociedade, um sinal de que as coisas estão bem, que as coisas estão resolvidas. As pessoas assistem à Câmara votando matérias diferentes da pandemia, de coisas que não têm nada a ver com a pandemia, elas acham que podem viver a vida normal. E é por isso que elas vão para o bar e não usam máscara. É por isso que elas fazem a festa, fazem a aglomeração, porque veem, primeiro, o presidente da República, na alta cúpula do Brasil, um mau exemplo diário, permanente, desde o início, negacionista e irresponsável, e depois vê essa casa, o parlamento, tratando as coisas de forma muito simples e muito, diria, displicente com relação à pandemia. Eu acho que nós não podemos naturalizar esse momento que nós estamos vivendo. E eu quero aqui dizer que o PDT entende isso, a sua bancada entende dessa forma, e eu queria, nessa tarde de hoje, fazer esse pronunciamento em nome da nossa bancada. Dizer que o nosso compromisso é com as pautas, as matérias que são importantes para esse momento de pandemia, porque, de outro modo, vamos revogar o estado de calamidade e vamos revogar o orçamento de guerra, porque não faz sentido, um faz de conta. Então, já que nós sabemos que não é um faz de conta, nós sabemos da gravidade da situação, nós queremos aqui encarecer aqui ao presidente Rodrigo Maia, aos líderes, às senhoras e senhores deputados, que nos dediquemos a essa pauta que é prioritária, que é a pauta da pandemia. Essa é a pauta que deve mobilizar o Brasil inteiro, e essa casa deve continuar dando esse exemplo que deu durante muitos meses, que liderou esse enfrentamento à pandemia. Foi essa casa, foi o Congresso que fez as grandes medidas, que tomou as grandes medidas de enfrentamento à pandemia. Então era isso que eu queria dizer. Agradeço a atenção de todos os colegas, mas para não dizer que não falei das flores, eu queria fazer aquela velha pergunta que todos os brasileiros se fazem no dia de hoje. Presidente Bolsonaro, por que a sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? Obrigado. Obrigado, líder. PSL. O presidente PSL entende que a matéria já está pronta para ser votada, então orienta não ao adiamento da votação por 2 sessões.
DEM, deputado Bilac. Deputado Bilac. O Democratas encaminha não, senhor presidente. Solidariedade, deputado Zé Silva. Presidente, Solidariedade encaminha não também, presidente. PROIT, deputado Gastão Vieira. Permanece desativado. O que foi mexer? O PROS encaminha o voto sim, senhor presidente. Desculpe. PTB. Presidente, o PTB orienta voto não ao requerimento. Podemos. Podemos encaminhar o voto não, senhor presidente, ao requerimento. Podemos no PSOL. Toda Sânia. Presidente, gostaria de somar com o tempo de liderança do pessoal, por favor? Tá bom, pode ser. Obrigada. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos muito preocupados com o anúncio da Renda Brasil, já feita pelo Paulo Guedes e por toda a equipe econômica do governo. Porque acabar com a política do auxílio emergencial, ou seja, garantir que a população desempregada e os trabalhadores informais não tenham mais direito a receber os R$600, significa, em primeiro lugar, um impacto gigantesco na renda de milhões de brasileiros que, infelizmente, podem não ter outra opção de atividade financeira e de renda justamente porque os impactos econômicos da pandemia são muito profundos no nosso país, especialmente para esse setor da população. O setor mais pobre, esses do mercado informal e, evidentemente, para os que já estavam desempregados ou ficaram desempregados no contexto da pandemia. Mas, além de prejudicar muito as famílias e as vidas, isso também tem um impacto direto na circulação de mercadorias, na possibilidade de desenvolvimento econômico do nosso país. Portanto, nós não admitimos a redução do valor do auxílio emergencial ou dessa tal Renda Brasil, que ele quer criar uma marca, um signo de certo para tentar seguir enganando uma parcela da população de que tem alguma responsabilidade, né, por essa conquista que não foi uma garantia, uma implementação, não foi uma política do governo, foi uma conquista do parlamento. Foram os deputados, e aqui eu destaco especialmente os deputados da oposição, que batalharam e conquistaram os R$600 para a população brasileira de auxílio emergencial. E agora o governo, inclusive ignorando algo evidente que os dados mostram, que a população brasileira gosta, precisa do auxílio emergencial e reconhece que isso é útil, é importante e está disposta a seguir com esse auxílio, porque sabe que sem esse valor a situação vai ficar muito mais difícil. Mas não bastasse a ameaça de redução para 300, para R$250, ele também quer impor o fim da farmácia popular, que garante acesso à população de baixa renda para remédios de uso contínuo, como, por exemplo, para tratar diabetes, tratar pressão alta. É de um nível de crueldade completamente inadmissível. Quer mexer no abono salarial, que inclusive já foi mexido durante a própria reforma da Previdência, mais uma vez penalizando a população mais pobre, os trabalhadores mais pobres do país, e também acabar com o seguro-defeso, que é algo indispensável para os pescadores no período em que precisam paralisar as suas atividades, justamente para poder garantir a preservação das espécies e garantir o equilíbrio socioambiental. Por outro lado, muitos setores da sociedade indicam e apontam que há sim possibilidade de manutenção de um auxílio ou de uma renda permanente que seja robusta e necessária para a sobrevivência e para a dignidade da população brasileira. Por isso também o PSOL protocolou o projeto de lei 1665 de 2020, logo no início do mês, justamente com uma proposta de renda permanente. Inclusive, nós lançamos um site, uma plataforma para que toda a população possa ter acesso.
A nossa proposta é somar a necessidade de garantia dessa renda permanente com uma outra necessidade do Brasil, com uma dívida histórica que se tem com o povo brasileiro, que é sim uma reforma tributária, mas uma reforma tributária justa, solidária, que cobre do andar de cima para garantir que o andar de baixo tenha renda, com algumas sugestões, como, por exemplo, a implementação, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, de 0,5% até 5%, ou mesmo a revogação da isenção de imposto sobre lucros e dividendos, que é uma grande aberração que ainda está no Brasil. Além disso, o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido para 30%. Isso é uma possibilidade de financiamento do programa, ou seja, não há desculpa para dizer que não há dinheiro para garantir que a população brasileira mais pobre tenha dignidade, tenha renda. Tem como sim. Basta mexer naqueles que estão no andar de cima, que têm maior capacidade contributiva, que têm uma dívida histórica com o Brasil e agora, num contexto de pós-pandemia, podem, inclusive, ajudar com que a população mais pobre tenha a condição de sobreviver. Mas o Bolsonaro e a equipe econômica, quando apontam no caminho contrário, mostram que não aprenderam nada com o contexto da pandemia, não aprenderam nada com as pesquisas de aprovação e não aprenderam nada com a pobreza, com a situação difícil da população brasileira, mas o parlamento pode dar uma resposta, dar um contra-ataque nessa proposta tão cruel contra a população mais pobre do Brasil. Para orientar pelo republicano, senhor presidente, nós vamos orientar não ao requerimento. Vamos lá. PSC. Cidadania. PCdoB. PCdoB, deputado Orlando. Deputado Orlando Silva. Senhor presidente. Agora sim, depois da votação do texto final. Me ouve, presidente? Sim. A MP 959. Presidente, eu insisto que seria oportuno e importante para o Brasil que nós garantíssemos a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em agosto de 2020, nesse mês, 2 anos após a aprovação dessa lei por unanimidade no plenário do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Nós, há 3 meses atrás, agora há pouco, já durante a pandemia, tomamos a decisão de adiar as sanções previstas na LGPD. Eu considero que foi uma atitude correta, levando em conta as características, as circunstâncias da economia durante a pandemia. Mas não faz nenhum sentido nós adiarmos a vigência na medida em que ela servirá como uma medida de recomendação, servirá como uma medida de estímulo para que governos e o setor privado possam se adequar a essa norma. Por isso nós acreditamos que é necessário adiar a votação, entrar em vigência, porque o que está sendo jogado é vota o texto e altera o relatório. Não vai valer o trabalho extraordinário feito pelo nosso ilustre deputado Damião Feliciano. Por isso, sim, ao requerimento. Pelo cidadania, presidente, pode ser? Presidente Rodrigo. Oi. Após antes, quero pedir só 1 minuto do líder para poder retirar o destaque de número 8 do Republicanos da matéria, já que foi construído um acordo na casa. Obrigado, presidente. Senhor presidente, pelo cidadania, nós orientamos não ao requerimento de adiamento e queríamos aduzir nesse tempo de 1 minuto, senhor presidente, uma consideração não só como líder do cidadania, mas como coordenador da frente do setor superenergético. O Brasil está sendo instado a refletir sobre a importação de etanol. A manifestação feita pelo governo americano, por alguns setores empresariais também,
que pleiteiam que aquilo que foi uma exceção constituída o ano passado de 750 milhões de litros de etanol importados dos Estados Unidos a tarifa zero, que isso persista por mais tempo e até existe o pleito de que isso seja ampliado, senhor presidente. Quando nós anuímos a isso, porque sustamos inclusive um projeto de decreto legislativo que propunha uma revisão deste acordo, nós tivemos um sinal de que o governo americano discutiria uma ampliação da mistura do etanol no seu combustível e discutiria com o governo brasileiro a melhoria de condições para a exportação do nosso açúcar, como uma contrapartida a essa questão. Isso não foi feito. Verdade? Novo. Novo orienta não, presidente. Avante. O Avante orienta não, presidente. Patriota, PV. Presidente Rodrigo, o Partido Verde encaminha o voto sim pelo adiamento da sessão. Senhor presidente, queremos registrar essa presença, esse posicionamento, senhor presidente. Rede. A rede vai orientar não, senhor presidente. E eu queria aproveitar esse tempo também para mandar minha solidariedade ao cacique Raoni, que teve essa noite um ataque em seu território. Segundo o Instituto Raoni, denunciou um atentado à barreira sanitária daquela aldeia, onde mais de 29 tiros foram alvejados. Felizmente não teve ferido, mas foi um ataque ao território indígena nesse momento de pandemia. Isso só comprova a fragilidade nas fiscalizações das terras indígenas e o apoio do governo em manter a proteção da vida dos povos indígenas. É lamentável porque deveria ter sido estruturado melhor as barreiras sanitárias com apoio dos órgãos que são de apoio às questões indígenas, como a FUNAI, como IBAMA e CEMIBio, e nesse momento de pandemia enfrentam esse tipo de ataque. Lamentável, e eu peço que as autoridades apurem esse fato que foi denunciado pelo cacique Raoni. Presidente Rodrigo. Presidente Rodrigo? Sim, deputado. Eu queria retificar o voto do PROS, eu me equivoquei, é não. Minoria, oposição. Minoria, presidente, Zé Guimarães. Eu vou encaminhar e solicito pelo menos metade do meu tempo de vida, só 5 minutos, o restante do líder Afonso falará em seguida ou na próxima sessão, como desejar, presidente. Mas nós vamos liberar, presidente, o voto da oposição, que tem divergência no conjunto da oposição. Nosso voto é para liberar, mas aproveito, presidente, para fazer uma manifestação que julgo de muita relevância. O presidente da República acaba de vetar a Lei 14.048. A lei que deu origem ao PL 735, que dispôs sobre as medidas emergenciais de amparo aos agricultores familiares do Brasil inteiro. Uma lei aprovada produto de uma ampla negociação dentro do Congresso Nacional, que teve o deputado Zé Silva como relator, uniu todas as lideranças, discutiu com os movimentos do campo, MST, CONTAG, mulheres, enfim, bancada feminina. Houve um intenso debate que Vossa Excelência, em alguns momentos, acompanhou o trabalho exaustivo feito pelo relator, deputado Zé Silva, para produzir um texto constitucional que assegurasse auxílio emergencial àqueles que precisam desse auxílio em tempos de pandemia. E pasmem os senhores, é por isso que está tudo naturalizado no Brasil. Pasmem os senhores parlamentares. Quais são as duas justificativas do veto, presidente? Primeiro, é falta de interesse público.
2, contraria o interesse público. 2, não tem orçamento, impacto, não tem dotação orçamentária. Vejam a crueldade, o desrespeito com que o atual governo trata a questão da agricultura familiar. Não tem interesse público. Todas as categorias e setores da economia brasileira já tiveram aporte, já tiveram os projetos aprovados dentro da casa para acudi-los, esse setor no tempo da pandemia. Será que os agricultores familiares, aqueles que produzem, são responsáveis pelo alimento de 30%, tudo aquilo que é produzido no Brasil em termos de grãos e da agricultura familiar, que abastece o mercado interno? Não tem orçamento, senhores parlamentares. Nós aprovamos um orçamento de guerra. A que ponto chega esse governo? É o governo da irresponsabilidade fiscal. É o governo que vai tentar fazer a maior farra fiscal do setor da história do Brasil para fazer demagogia. Como veio o ministro Rogério Marinho semana passada aqui no Ceará, deputado Líder Afonso, sabe o que ele fez? Veio sozinho para dizer que o governo atual tem compromisso com o Nordeste, abriu a comporta do projeto de transposição do São Francisco, sem vistoria, sem nada, sem a presença do governador, e sabe o que deu? Arrombou. É a falta de capacidade de gestão desse governo. O ministro, o presidente Rodrigo Maia, saiu sem saber o que dizer e desabrigou 2.000 pessoas na região do Jati, no meu querido Cariri, e até agora não se sabe o que vai fazer. Eles não têm nenhuma avaliação técnica do que aconteceu, esse desastre ambiental e hídrico aqui no Ceará, no sul do Ceará, que desabrigou 2.000 pessoas. É esse mesmo governo que trata com desdém, que não tem responsabilidade com o país, quer fazer festa com irresponsabilidade fiscal. Eu quero ver agora como é que eles vão fazer, presidente. Será que os agentes econômicos do país vão aceitar? Porque ele dizia que era contra, ele fez discurso o tempo todo contra o Bolsa Família e agora está dizendo que vai prorrogar o auxílio, reduzindo o valor. É a confusão generalizada num governo que não tem perfil de administrador, que não tem preocupação com o país. É por isso que ele veta, presidente, uma lei tão importante como essa, que foi a Lei Assis Carvalho, que nós aprovamos por unanimidade. Eu fico me perguntando, e eu concluo para dar oportunidade para o deputado Afonso, presidente, como é que fica o relator desta matéria, o meu querido amigo Zé Silva, que dialogou com todos nós, aprovamos um texto por consenso, líderes, e o presidente veta sem nenhum diálogo? Isso não é razoável, isso não é bom, isso é um desrespeito ao parlamento, além de um tapa na cara daqueles que são responsáveis pela produção agrícola no Brasil. É por isso, senhor presidente, que nós temos que derrubar esse veto, dentre tantos outros, porque essa Câmara não pode pactuar com a irresponsabilidade deste governo. Como fez ontem, vencemos a pandemia. Será que para essa gente não pesa? 115.000 pessoas que já se foram e não tem perspectiva nenhuma. Vários estados estão tendo o repique da pandemia. É o silêncio, é o olhar criminoso e silencioso de um governo que não tem compromisso com a vida e nem com as famílias brasileiras. É por isso, presidente, que nós queremos fazer esse registro, um registro forte de denúncia desse veto que foi apostado ao PL 735, à Lei 14.048, vencida por todos nós, denominada justamente a Lei Deputado Assis Carvalho. Obrigado, presidente. Oposição. Presidente Rodrigo Maia, agradecer ao líder Guimarães esse tempo da liderança da minoria, registrar, presidente, o veto do presidente Bolsonaro na Lei Assis Carvalho, a Lei 14.048, significa aumento do custo da cesta básica e aumento da pobreza rural. O PL 735, de autoria do Núcleo Agrário e de partidos de oposição, Núcleo Agrário do PT, ele tinha auxílio emergencial para agricultores e agricultoras familiares e, pasmem, tinha programa de aquisição de alimentos, programa nacional de alimentação escolar, ele tinha renegociação de dívidas e novos créditos para indígenas, pescadoras e pescadores artesanais, marisqueiras, fundos de feixe de pasto, quilombolas, assentadas e assentados de reforma agrária e agricultores familiares.
Com esse veto, o presidente impede a inserção desses segmentos na atividade econômica durante o período da pandemia e impede também a produção de alimentos mais baratos e mais saudáveis. A cesta básica nas cidades ficará mais cara e a culpa é de Bolsonaro. Presidente, para encerrar, quero pedir a Vossa Excelência a votação do requerimento de urgência do número 161 do PL 4113, que dá segurança jurídica para que municípios e estados façam a gestão dos termos de colaboração, termos de fomento, contratos de gestão e convênios. São bilhões, milhões de pessoas atendidas pelas filantrópicas e outras entidades da sociedade civil. E o povo brasileiro quer saber, presidente Bolsonaro, por que sua mulher recebeu R$89 mil do Queiroz? Obrigado, presidente. Presidente, o governo orienta não também, e às vezes algumas falas de alguns deputados me causam muita estranheza, porque dá a impressão que nós vivemos num outro país. Dá a impressão que nós não vivemos neste país onde a água está chegando ao Nordeste, um país onde não temos corrupção dentro do governo, onde ministros saem para voltar para casa e não para a cadeia, onde temos as famílias preservadas, legislações que cuidam das nossas famílias, defesa da cultura, da ideologia, do patriotismo, do civismo, onde programas todos os dias são lançados com competência, como hoje o programa Casa Verde Amarela, e tantos outros benefícios que me parece que são esquecidos por alguns deputados. Existem falhas, dificuldades, ainda existem, mas com comunicação, com conversa, com dedicação, com boa vontade por parte dos poderes, sem dúvida alguma, o Brasil só tem a ganhar. E sobre o auxílio emergencial, sem dúvida alguma, foi a possibilidade encontrada para darmos condições aos brasileiros mais necessitados. Está iniciada a votação. Votação nominal. Nominal. 6h13 em Brasília, iniciada a votação nominal desse requerimento de adiamento da votação por 2 sessões. Em pauta, a medida provisória 959, que regula as operações de pagamento do auxílio emergencial. O relator é o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Agora o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo. Ok. Senhor presidente, quando eu cheguei do Rio Grande do Norte, em São Paulo, em 1976, junto com a Prita, mãe dos meus 4 filhos, nós fomos morar no amado bairro chamado Jardim Ruiz, em Diadema. E lá fomos morar no fundo de uma casa. E no fundo dessa casa encontrei uma família extraordinária, vizinha, que vieram lá de Uauá, na Bahia. Eu me refiro a seu Teodoro, Dona Alzira, ao Osório, ao Sérgio, ao Aloísio, ao Renê, a Iramaia, uma família querida, muito acolhedora. Desde aquele tempo, a gente mantém a nossa amizade. Nesta semana, Dona Alzira faleceu com seus 90 anos. Uma mulher querida, amada, desde quando nos recebeu. O dono da casa que nós morávamos era o compadre Milton, comadre Isabel, que inclusive está fazendo aniversário hoje. E seu Teodoro se foi, a Luísio também, e Dona Alzira, com 90 aninhos, como eu já disse, tão querida, tão amada, fomos surpreendidos com a despedida dela. Eu quero, senhor presidente, nesse momento, fazer a minha singela homenagem a esta família, a Dona Alzira, querida, que com certeza chegará no céu sem nenhum problema e que ela esteja juntamente aos braços de Deus, porque ela era gente muito querida, muito boa, ficará nos nossos corações. Que Deus conforte os familiares da Dona Alzira, seus netos e toda a comunidade que queria tanto bem a esta mulher amada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bibo Nunes. Grato, digníssimo presidente. Eu quero, nessa manifestação, deixar bem claro, colocar a verdade, porque o Brasil presenciou o jornalismo marrom do mais alto nível.
quando uma emissora de televisão diz que o presidente Bolsonaro, ao ser questionado por um repórter, que ele disse que taparia a boca do repórter a tapas. Onde tem esta imagem? Onde tem esta imagem? Não existe. E em todos os lugares os celulares gravam. Uma grande mentira. Vá na minha página e confira. Eu tenho a verdade. O presidente estava entrando e um disse assim: quero o senhor lá que visite a catedral. E ele entendeu: vou visitar sua filha na cadeia. Quem for na minha página vai interpretar isso. Como é que vem um absurdo desses dizer que o presidente diz que ia bater num jornalista que nem perguntou o que dizem? Essa é a divina decadência da vergonha jornalística no Brasil. A maior mentira jornalística que eu vi até hoje. Vá na minha página e confira a verdade. A verdade dói. Senhor presidente, MDB não ali, por favor. Por favor, deputada, 1 minuto. Presidente, o deputado Bibo acabou de falar de um problema, né, uma fake news jornalística. Eu vou falar de outra que eu considero ainda mais grave. Eu estive presente ontem numa cerimônia no Palácio do Planalto de médicos do Brasil inteiro que vieram manifestar a respeito do tratamento precoce, representando 10 mil médicos. E uma médica, já tudo combinado com o presidente, pediu 1 minuto de silêncio em respeito às vítimas da Covid. E colocou ali que todos lamentávamos muito por isso, e eu estava presente e fizemos. O presidente da República, seus ministros, parlamentares presentes, médicos, todos no local, fizemos 1 minuto de silêncio em homenagem aos falecidos pelo Covid e seus familiares. Mais tarde, uma repórter, uma jornalista da Rede Globo, teve a pachorra de dizer que em nenhum momento naquela cerimônia se homenageou os mortos pelo Covid. Então, nós temos sido vítimas de uma falácia de que nós, nas redes sociais, espalhamos fake news, e é preciso dizer que fake news é uma mentira feita propositadamente com o objetivo de enganar o leitor. E não, um engano. Às vezes a tia do Zap recebe uma informação que não foi devidamente conferida, como acontece na mídia, que todos os dias trata também e fala mentiras, às vezes de propósito, com objetivos escusos, como dessa vez da Rede Globo. Às vezes por engano, recebe de uma fonte, mas fake news é isso que a Rede Globo fez e faz invariavelmente. E não que, às vezes, uma pessoa desavisada solta uma notícia e depois, ao ver que não era real, se retrata e pede desculpas. Então, a Rede Globo, pelo menos, deveria pedir desculpas por isso, pedir desculpas aos seus, às pessoas, à sua audiência e, principalmente, ao povo brasileiro e ao presidente da República. Muito obrigada. São 6h19 em Brasília. Segue a votação nominal do requerimento de adiamento da votação por 2 sessões. Requerimento que foi apresentado pelo PSOL, defendido pela deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. 385 deputados e deputadas já votaram. Esse requerimento pede o adiamento da votação por 2 sessões da medida provisória 959, que tem como relator o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Essa medida provisória define as regras seguidas pelos bancos para pagar os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho. Os benefícios foram criados pela MP 936. Essa medida provisória também adia a entrada em vigor dos principais artigos da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, exceto a parte relacionada à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Encerrada a votação. Votaram sim, 85, não, 318,
Total 403 votos. Está rejeitado o requerimento. Requerimento de votação, artigo por artigo. Requer, nos termos do artigo 17, inciso 3 do Regimento Interno, que a votação da medida provisória 956/20 ocorra artigo por artigo. Encaminhar para o requerimento, a favor, deputada Fernanda Melchiona. Sem problema. Vai aparecer a sumida da Fernanda? 6h21, deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Lembrando que essa MP 959 vence à meia-noite de amanhã. Prazo de validade dela se encerra à meia-noite de amanhã. A favor, deputada Fernanda Melchiona. O requerimento agora pede a votação dessa medida provisória do projeto de lei de conversão, artigo por artigo. Requerimento apresentado pelo PSOL. Deputada Fernanda Melchiona está sendo chamada para defender esse requerimento. Como vota o PT? Orientação das bancadas. Deputado Vicentinho. Senhor presidente, eu primeiro peço desculpas e justifico a minha possibilidade de não ter podido votar agora. Eu estou aqui em nome da liderança coordenando os trabalhos, mas na hora da votação não consegui votar. Eu peço eu me justifico, peço a compreensão. Nós votamos com o requerimento. Como vota o PSL? Presidente, o PSL entende que a matéria está pronta para ser efetivamente votada, portanto, orienta não, senhor presidente. Como vota o PL? Senhor presidente, eu quero aproveitar esse um minuto para dizer que me preocupa muito na Câmara dos Deputados esse projeto de fake news. A deputada quis agora fazer um relato de uma reunião que houve ontem na Presidência da República, que os médicos do Brasil inteiro levaram uma proposta para o presidente de tratamento precoce do Covid. Em nenhum meio de comunicação saiu a palavra precoce. E o objetivo era entregar uma carta para o presidente da República para dizer: não precisa vacina, é só tratar de forma precoce com medicamentos já disponíveis, com conhecimento científico 2A. Isso a imprensa não disse. Infelizmente, estão querendo continuar matando gente. Esse pessoal que manda fazer lockdown é que deviam estar sendo culpado por todo esse absurdo. Isolamento social, lockdown, sendo que em 6 meses de pandemia já temos remédios, sim. Tratamento precoce do Covid-19. Tem remédio para a Covid, não precisa vacina. Então, é importante que se diga nesse momento. Temos exemplos no Rio Grande do Sul, em Gramado, em Lajeado, muitos exemplos de médicos que estão tratando de forma precoce. Deram fake news ontem. Então, fake news, se aprovar na Câmara, tem que aprovar também para a imprensa em geral, que mente e não tem coragem de dizer que existe tratamento precoce para o Covid. O PL vota não, senhor presidente. Como vota o PP? Vai ficar um gelo aqui. Como vota o MDB? MDB vota não. Como vota o PSD? Senhor presidente, o PSD vota não, porque nós entendemos que o parlamento precisa andar, precisa votar as medidas provisórias e dizer, senhor presidente, que a oposição não quer votar, não quer tocar adiante, não quer que o Brasil vá adiante. Nós temos que deixar de tratar de perfumarias, de temas que não têm a menor importância, e tratar dos grandes temas, tratar da questão da pandemia, da retomada do crescimento econômico, que passa pela reforma tributária, que passa pela reforma administrativa, que passa pelo processo de privatização e de concessões. Esses temas é que tem que estar em pauta para que a gente possa
enfrentar a pandemia e, sobretudo, promover a retomada econômica do nosso país. Obrigado, senhor presidente. Como votam republicanos? Como vota o PSDB? O PSDB orienta não, senhor presidente. Como vota o PSB? Presidente, o PSB orienta sim, e eu quero aproveitar esse momento para registrar aqui a nossa indignação com a manifestação do ministro Paulo Guedes em justificar, que a necessidade de eliminar as deduções de imposto de renda para bancar programas sociais. Sinceramente, mostra qual é a cara desse governo, que quer tirar exatamente da classe média para pagar a conta. Vamos aqui discutir o problema do imposto sobre grandes fortunas, vamos aqui discutir uma maior participação na questão dos impostos dos bancos, porque aqui nessa Câmara não aprova nada contra banco. Então, sinceramente, ou a gente faz de verdade com aqueles que têm condições de contribuir com esse momento do país contribuam, ou a gente vai continuar tendo um sistema tributário brasileiro que é Robin Hood às avessas, ou seja, na verdade, concentra a riqueza em vez de distribuir riqueza. Então, sinceramente, a nossa indignação com essa manifestação do ministro Paulo Guedes. Republicanos orienta não, presidente. Ok, como vota a PDT? Como vota o DEM? Como vota a Solidariedade? Ninguém acompanhando. Como vota o PROS? Deputado Gastão, abrir seu microfone, por favor. Peraí, deixa eu ligar para o Orlando, que ele está encaminhando esse... O PROS orienta não, senhor. Calma aí, Ok, deixa eu te retornar. obrigado. Viu? Ok, registrado. Obrigado, deputado. Como vota o PTB? Presidente, o PTB orienta voto não, e para registro da informática, o deputado Santini encontra com a dificuldade de registro de voto pelo Infoleg, para conhecimento. Registrado. Como vota o Podemos? O Partido Progressista. O Partido Progressista vota não, senhor presidente. Eu queria fazer um pedido na possibilidade de ser colocado em pauta um projeto de lei que trata sobre a licença maternidade. Sabemos que durante essa pandemia as gestantes, depois de dar à luz a sua criança, têm tido a preocupação, e a licença maternidade ela é muito importante, que ela possa ser estendida até o final da pandemia. Como nós já estamos aí no mês de setembro, seria uma atitude até de preservação à vida, dando uma condição melhor às nossas mães, dando uma condição melhor às nossas crianças, pela própria falta da creche, pela falta do atendimento a essas crianças. Então, o projeto de lei número 3056, nós pedimos que entre em pauta em regime de urgência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Como vota o DEM, deputado Bilac Pinto. Senhor presidente, o Democrata saúda Vossa Excelência por estar presidindo a sessão e nós encaminhamos não o requerimento. Como vota o Podemos? Enquanto isso, deputado Zé Silva, Solidariedade. Como presidente, vota? Solidariedade orienta não, presidente. Presidente, o Podemos orienta não também, senhor presidente. Obrigado. Ok, obrigado. Como orienta o PSOL? Presidente, vou passar para a deputada Fernanda, porque ela não conseguiu acesso ao áudio quando ela foi chamada, passar para ela orientar pela bancada. Deputada Fernanda Melchiona.
Deputada Fernanda, liberar o áudio, por favor. Tem um problema no áudio dela? Eu acho que estamos com um problema no seu áudio, deputada. Pede para ela tentar resolver, principalmente tiver um fone, plugar e desplugar e plugar de novo. Deputado, por favor, eu acho que vai ter que arrumar um fone e tentar plugar e desplugar novamente. Daí nós já retornamos na sequência. Como vota o PSC? Presidente, resiste o voto não do PDT, por favor. Registrado. PDT não. Deputada Fernanda Melchiona. Já conseguiu? Aparece para nós aqui como seu microfone fechado. Agora abriu. Mas não está saindo o som. Não está. Estamos sem... Ok, retornamos novamente posterior a isso. Como vota o Cidadania? Arnaldo Jardim. Deputado Arnaldo Jardim. Como vota o PCdoB, deputada Perpétua? Senhor presidente, o PCdoB vota sim. E aproveitamos para comemorar a vitória do Fundeb agora no Senado. Foi uma grande vitória aqui na Câmara dos Deputados, quando houve o envolvimento de todos os parlamentares, especialmente a bancada da educação e a bancada feminina, e agora no Senado da República é aprovado o relatório na íntegra do texto que saiu da Câmara dos Deputados. Parabéns aos trabalhadores em educação do Brasil, parabéns a toda a nossa luta por mais educação, por mais recursos para a educação no Brasil. Valeu! Como vota o Novo? Presidente, o Novo orienta não. É muito importante a gente votar essa matéria, não deixar caducar. Em especial, o destaque aqui para a questão da LGPD, que está aqui incluída nessa matéria, que se a gente não adiar o prazo, né, para a implantação da LGPD, a gente pode criar uma insegurança muito grande, vai complicar ainda mais no momento dessa pandemia para as empresas e todas as instituições que precisam dessa prorrogação. O Novo orienta não. Como vota o Avante? Presidente. Pois não? Presidente, pelo Cidadania, orientação não ao requerimento, senhor presidente. Obrigado, deputado Arnaldo Jardim. Cidadania não. Como orienta o Avante? O Avante orienta não, presidente, aproveitar a Perpétua para a gente dizer nós estamos aqui para fazer trabalhos, né, que venha trazer uma influência na sociedade brasileira. Parabéns aí a todos os profissionais da educação brasileira. Como voto patriota? Deputado Fred. Como vota o PV? Presidente Evandro Roman, o PV vai encaminhar o voto sim ao requerimento, e eu queria dizer que nós entendemos os argumentos dos dois lados, pela prorrogação e pela manutenção da entrada em vigor da LGPD. E nós estamos abertos, eventualmente, a discutir a postergação da entrada em vigor, contanto que haja um sinal claro do governo de providências que serão tomadas para que ela entre em vigor com toda a segurança jurídica, como a constituição da NPD, que nós sabemos que é necessário. Nós não queríamos que a LGPD entrasse em vigor sem a NPD, mas diante da ausência desse sinal claro, do compromisso, do comprometimento de tomar as atitudes corretas, só nos resta votar sim a esse requerimento, para que a gente consiga entender de fato quais serão as providências a serem tomadas, ou se não que a LGPD entre em vigor agora, porque o parlamento não pode aprovar uma lei e ela depois não ser colocada em prática porque falta ação que cabe ao executivo. Portanto, o PV encaminha o voto sim ao requerimento. Estamos com uma dificuldade com o microfone da deputada Fernanda Melchiona, então orientação... presidente, deputada eu vou Sâmia. orientar pela bancada do pessoal, agradeço, mas de fato está com algum problema, alguma questão no microfone da deputada Fernanda. O pessoal orienta sim, e eu gostaria de aproveitar esse tempo para saudar todas as educadoras
e educadores do país que se mobilizaram pela aprovação do Fundeb no Congresso. Essa conquista foi selada no dia de hoje no Senado e é muito importante que os educadores sigam em luta, sigam de cabeça erguida, pressionando o Congresso, porque a gente sabe que, infelizmente, a educação é um dos principais alvos e inimigos do governo Bolsonaro, mas graças a essa capacidade de luta e de pressão sobre os parlamentares, foi possível prorrogar, implementar, constitucionalizar um programa indispensável para a ampliação da qualidade da educação básica no Brasil. Seguimos em luta, parabéns a todos os educadores. Obrigada. Como vota a rede? Presidente, a rede ela vai orientar não, mas eu queria aqui também aproveitar esses minutos para saudar o Senado Federal pela aprovação unânime do Fundeb e parabenizar o nosso senador Flávio Arnes, que foi o relator da Rede de Sustentabilidade. E aproveitar também para perguntar para o senhor Jair Bolsonaro por que a sua esposa Michele, senhor presidente, recebeu 89 mil em conta do senhor Fabrício Queiroz. Então todo mundo quer saber e a gente aguarda essa resposta para a população brasileira. Como orienta a maioria? Como orienta a minoria? Presidente, a minoria libera a orientação distinta entre os partidos da minoria e quero aproveitar para saudar a aprovação da perenização do Fundeb pelo Senado Federal, pelo Congresso Brasileiro, e aí saudar a juventude brasileira, o movimento estudantil secundarista, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, a FASUBRA, saudar também os movimentos docentes, Conselho Nacional de Secretários Estaduais, os secretários municipais e a Andifes, que representa os reitores das universidades. Isso foi uma luta geral, inclusive da educação pública brasileira, inclusive do setor universitário. E é uma vitória do povo porque pereniza um fundo. E o governo Bolsonaro quer extinguir fundos. Por isso também, presidente, para encerrar, Bolsonaro, por que sua mulher recebeu 89 mil de Queiroz? Obrigado, presidente. Como vota a oposição? Presidente, a oposição também libera, ao tempo que saúda o Senado da República, assim como nós fizemos algumas semanas atrás, pela aprovação do Fundeb, porque sabemos que a educação, sem dúvida alguma, tem que ser o alicerce de qualquer país que verdadeiramente queira se desenvolver. E, ao mesmo tempo, fazer menção ao dia de ontem, 24 de agosto, 66 anos do suicídio de Getúlio Vargas, um dos grandes defensores do nosso país, um país verdadeiramente do povo brasileiro, até porque o momento, digamos assim, estão querendo entregar todo o patrimônio que foi construído para o povo brasileiro. E também, hoje, 25 de agosto de 1961, nós tínhamos a Rede da Legalidade, ao Dia da Legalidade, onde Brizola mostrava que a mobilização popular é capaz de tudo. O Brasil não pode ficar parado perante essas atrocidades cometidas pelo presidente da República, seus familiares e seus assessores. Oposição libera. Como vota o governo, deputada Aline? O governo orienta não, presidente, e também registra a alegria da votação, do Fundeb, e registra também que esse posicionamento da esquerda, da oposição, sempre questionando o governo Bolsonaro sobre os investimentos da educação, foram eles que mantiveram esse 10% a vida toda. E hoje o governo Bolsonaro passa de 10% para 23%. Portanto, nós estamos mais do que duplicando o investimento da educação. E vale ressaltar também que a preocupação do governo Bolsonaro e do seu Ministério da Educação não é apenas com o valor colocado nas universidades, na educação, na folha de pagamento, mas a qualidade do ensino
que, infelizmente, os desgovernos deixaram com que o Brasil ficasse lá embaixo nas suas listas de qualificação educacional. Portanto, temos que fazer um resgate, uma limpeza ideológica e fazer a reconstrução da educação de qualidade para o nosso país. Está iniciada a votação e, na sequência, já passo a fala para o deputado Jonathan. Presidente, só quero pedir a colaboração de todos aqui para dizer que, a partir de agora, o deputado Luizão vai continuar a orientação pelo Partido Republicano. Então, quando for chamar para orientar pelo partido, o deputado Luizão continuará a orientação do Republicanos nessas votações. Obrigado, presidente. Você que está acompanhando a gente pela TV, pela Rádio Câmara e também na internet, muito boa noite, eu sou o Carlos Oliveira. Os deputados estão votando agora um requerimento que pede votação da matéria dessa medida provisória artigo por artigo, requerimento do PSOL, medida provisória 959 de 2020, que trata de regras para bancos federais pagarem os benefícios aos trabalhadores atingidos pela redução do salário e de jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho por causa da pandemia de Covid-19. Esses benefícios foram criados pela medida provisória 936 de 2020, que foi transformada na lei número 14.020 de 2020. Deputado delegado Marcelo Freitas. Gostaria de fazer uma consideração muito relevante sobre uma reunião que teve recentemente em Montes Claros, estado de Minas Gerais, particularmente na Universidade Estadual de Montes Claros, na nossa querida Unimontes, em que o reitor Padre Antônio Avilmar, ao presidir uma reunião do CONSUL, que é o Conselho Universitário, ele foi absurdamente atacado no exercício da reitoria. Professores que realmente utilizavam das suas funções para exercitar o sindicalismo do mais baixo nível, agrediu o reitor da Unimontes quando fazia uma defesa contundente, uma defesa veemente da instituição universitária. Todos sabemos que a universidade detém autonomia, mas é importante que um reitor de uma universidade exerça com sabedoria, dialogando com todos os atores do Estado, com atores do Ministério da Educação, independente de sua posição ideológico-política. E é isso que o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros tem feito, superando os entraves sindicais e buscando efetivamente um diálogo institucional em favor da universidade. Registro, presidente, que a discussão também girou em torno da reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais. Não há uma só pessoa consciente em nosso país que não compreenda a relevância da reforma da Previdência, já aprovada no cenário federal e certamente deverá ser aprovada no cenário do Estado de Minas Gerais. Portanto, ao reitor da Universidade Estadual de Montes Claros, Padre Antônio Avilmar, os nossos mais sinceros cumprimentos e votos de que a universidade possa crescer e prosperar cada vez mais com diálogo institucional, que é isso que realmente reforça a política que deve nortear as relações entre os agentes políticos de nosso país. Obrigado, presidente. Os deputados estão ainda votando nominalmente esse requerimento que pede que a medida provisória 959 de 2020 seja votada artigo por artigo. Esse é um requerimento do PSOL. Agora há pouco os deputados estavam falando aqui sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição número 26 de 2020, que trata do Fundeb, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Então os senadores votaram e aprovaram em primeiro turno, e agora essa votação vai ser feita em segundo turno ainda nessa sessão. Lembrando que no Senado também há um prazo, de votação do primeiro para o segundo turno, mas no caso dessa proposta de emenda à Constituição, como aconteceu aqui na Câmara, e exatamente nesse momento de dificuldades por causa da pandemia,
esses prazos acabam sendo relaxados. Os senadores aprovam também o requerimento para que o prazo, o intervalo entre uma votação e outra, entre o primeiro e o segundo turno, seja, portanto, desfeito nesse caso e a votação concluída no mesmo dia. Essa medida provisória que os deputados votam agora, votando especificamente aqui essa pauta do momento da Câmara dos Deputados, é, portanto, a 959 de 2020. Ela foi relatada aqui, teve o parecer apresentado pelo deputado Damião Feliciano, do PDT do Estado da Paraíba, e segundo o parecer dele, se os bancos tiverem de depositar os benefícios em uma conta digital de poupança social, os titulares terão 180 dias para movimentar o dinheiro antes que ele retorne à União. Prazo previsto na medida provisória é de 90 dias. Deputado Hildo Rocha. Pensado, construído pela equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro. Teve à frente lá o ministro Rogério Marinho, que conhece muito, foi nosso colega aqui, que tem uma visão da realidade do nosso país muito grande, principalmente que diz respeito às dificuldades do Nordeste e do Norte brasileiro. O programa que foi apresentado chama-se Casa Verde e Amarela, e busca não apenas construir residências, mas também regularizar aquelas que já existem. Serão, nesse governo do presidente Jair Bolsonaro, mais de 500 mil famílias beneficiadas com regularização fundiária e 1 milhão de casas a serem construídas dentro do programa Casa Verde e Amarela. Então, eu quero aqui parabenizar o ministro Rogério Marinho e também o presidente Jair Bolsonaro, porque nós vamos ter linhas de crédito, inclusive, com juro muito mais barato, muito menor, e vai tornar mais eficiente a máquina pública. Então eu fiquei muito feliz, estive lá pela manhã e saí de lá muito satisfeito. Eu que sou, por consideração dos colegas deputados, presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Habitação Popular. Então fico feliz, parabenizo o ministro Rogério Marinho pela criação desse programa, que eu tenho certeza que vai gerar mais de 2 milhões de empregos. A expectativa é 2 milhões de empregos, mas eu acredito até que vai um pouco mais, porque tem recursos bastante consideráveis para a habitação rural. E a habitação rural emprega muito mais que a habitação urbana. Portanto, parabenizo o presidente Jair Bolsonaro pela atitude. Não dá tempo, está pronto. Prontinho. Está encerrada a votação. Votaram sim 85, votaram não 326, total 411. Rejeitado o requerimento. Esse requerimento rejeitado é o que pediu a votação artigo por artigo. Em votação, o parecer da comissão mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária, nos termos do artigo 8 da Resolução número 1 de 2002. Como não há inscritos, direto para a orientação. Como vota o PT? Deputado Vicentinho, o microfone seu está fechado. Ok. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de dar o nosso voto, eu só quero também, em nome da nossa bancada, em nome dos nossos deputados tão dedicados à questão da educação, comemorar essa votação do Fundeb hoje no Senado. Isso tem um significado extraordinário. Ao invés de ser política de governo, passa a ser política de Estado. Não vai ser esse ou aquele que vai mudar. E para o nosso povo que está nos ouvindo pela Rádio Câmara, nos assistindo pela TV Câmara, vale uma explicação que eu acho ela maravilhosa. Trata-se de uma PEC. Essa PEC não vai ser submetida à sanção ou a veto do Bolsonaro. Já pensou se fosse? Ainda bem. Essa PEC, portanto, ela é promulgada pelo próprio Congresso Nacional. Parabéns. Senhor presidente, sim, nós, parte do parecer pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência à medida provisória. Somos a favor. Como vota o PSL?
Presidente, o PSL compreende que estão atendidos os pressupostos de urgência e relevância da medida provisória, razão pela qual o PSL orienta sim, aprovando o parecer apresentado. Como vota o PL? Senhor presidente, deputado Roman, nós também, a bancada do PL, vota sim, mas eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o presidente da República pelo programa habitacional verde e amarelo. E eu sou um cooperativista. Eu penso que o grande caminho para a habitação popular no Brasil é via cooperativas. É uma fórmula onde o trabalhador se faz a sua própria autogestão e tem condições de construir a sua própria casa. Eu defendo esse sistema. Então o programa Verde e Amarelo é um belo de um programa que foi lançado ontem pelo governo federal e que vem para ficar. Também hoje publiquei, e falo daqui a pouco sobre isso, um projeto de lei aí na Câmara que proíbe a propaganda de remédios nos meios de comunicação. Acho um absurdo o que está acontecendo hoje, essa máquina mortífera para todo mundo tomar remédio. Olha, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. PL vota sim, senhor presidente. Como vota o PP? Como vota o MDB? Senhor presidente, o MDB vai orientar sim por entender que a medida provisória atende e o parecer os pressupostos constitucionais, está em boa técnica legislativa, não há nenhum óbice legislativo, portanto, o MDB vai orientar sim. Como voto o PSD? Senhor presidente, o PSD também vota sim, só faço uma observação rapidamente, presidente Rodrigo Maia. Em Santa Catarina teve o melhor julho da história na geração de postos de trabalho, mais de 10 mil empregos formais registrados no mês passado, segundo o Ministério da Economia. Obrigado, senhor presidente. Republicanos. PSDB. Presidente, o PP, progressista. Progressista. Enquanto o republicano não entra aí, os progressistas orientam a votação sim, senhor presidente. E importante nesse momento a gente frisar, né, o interior do nosso Brasil, muitos municípios aí se recuperando, saindo da situação mais difícil da pandemia. E é importante nesse momento todo o setor produtivo estar junto com as administrações públicas aí, dos municípios, para que a gente tenha a oportunidade de o mais rápido possível retomar o desenvolvimento da economia. E parabenizar o setor da construção civil. Em todo o Brasil tivemos um avanço aí durante esse período, sem paralisação na construção civil, dando oportunidade na geração de emprego e renda para muita gente e, logicamente, ajudando aí a segurar o desenvolvimento econômico do nosso país. E está de parabéns aí todos os empresários e toda a sociedade aí que tem trabalhado aí na construção civil. Parabéns a todos os brasileiros aí da construção civil. Orientação é sim, senhor presidente. Republicanos, PSDB. PSDB orienta sim, senhor presidente. PSDB sim. PSB. PSB, Lício da Mata. Senhor presidente, senhor presidente. Pode falar, deputado. Pode falar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PSB encaminha sim. Porém, senhor presidente, é preciso dizer que nós não aceitamos este ato de escárnio, quase de cinismo, que o presidente da República realizou no seu gabinete ou no seu palácio para comemorar, que foi dito, o Brasil vencendo a pandemia.
com mais de 115 mil mortes no Brasil, e o presidente faz um ato desta natureza. É um escárnio, é uma desconsideração à vida do povo brasileiro. E antes de terminar, senhor presidente, por que Queiroz botou 89 mil na conta da primeira-dama do Brasil? É preciso que isso seja respondido. PDT. Nós votamos a favor do atendimento aos pressupostos de relevância, urgência e constitucionalidade também. Como voto, solidariedade? Solidariedade, vota sim, presidente. Sim. PROS. Gastão. O PROS vota sim, senhor. PROS vota sim. PTB. Podemos. Obrigado. PSOL. Nós orientamos sim, presidente, nós estamos favoráveis aos pressupostos constitucionais, o relator apresentou um bom relatório, o problema, como nós já anunciamos, é a ameaça do retorno do artigo 4º que diz respeito ao adiamento da implementação da LGPD. Por isso, nesse item nós orientamos sim. PSC. Cidadania. PCdoB. Senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB encaminha assim. E quero aproveitar e elogiar o relator dessa matéria, deputado Damião, que tirou aquele jabuti, que era o artigo 4º, que se referia à Lei Geral de Proteção de Dados. O fato é que mais de 100 países no mundo já têm a sua lei de proteção de dados. O próprio Congresso ficou mais de 2 anos debatendo esse assunto. Aprovamos a lei. Ela precisa entrar em vigor. A quem interessa prorrogar mais tempo e não botar a lei em vigor? O presidente Bolsonaro precisa fazer a parte dele e cumprir com a decisão do Congresso. Por isso, acho que foi muito correto a decisão do relator em não aceitar esse tipo de jabuti. E a mesa também não poderá daqui para frente. Até porque já foi pauta de discussões em outros momentos esse tipo de jabuti em projetos ou em medida provisória. Muito obrigada. Senhor presidente, para encaminhar pelo Cidadania, senhor presidente. Pode falar, deputado. O Cidadania encaminha, sim, aos pressupostos constitucionais, senhor presidente, na expectativa de que a gente possa deliberar rapidamente sobre a matéria. Muito obrigado. Senhor presidente, o Podemos também orienta sim, senhor presidente. Obrigado. Sim. Novo sim. PTB orienta sim, presidente, pelos pressupostos constitucionais. Republicanos, senhor presidente. Republicanos. Republicanos encaminha sim, senhor presidente, pela admissibilidade. Novo orienta sim, presidente. Novo sim. O Avante orienta sim, presidente. Avante sim. Patriota. PV. Presidente, o Partido Verde, na votação dos atendimentos aos pressupostos constitucionais, vota sim, uma votação mais técnica, mas permanece a questão política de fundo, que todos sabemos que é a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu reforço a percepção do Partido Verde de que é necessário que haja uma diretiva, um compromisso claro do governo sobre quais as intenções de efetivamente colocar e operacionalizar a LGPD na prática. Isso passa por uma série de ações que nós queremos ter o compromisso de que vão ocorrer num tempo razoável. Portanto, o PV encaminha o voto sim ao atendimento aos pressupostos. Rede. A rede vai orientar sim, senhor presidente, pelos pressupostos constitucionais e aproveitar, senhor presidente, para falar para os parlamentares, né, que aqui na Câmara, que semana passada nós conseguimos derrubar 16 itens do veto 27 relacionado ao PL 1142
E aqui eu quero agradecer pelos povos indígenas todo o empenho e apoio que os povos indígenas tiveram relacionado a esse PL. E também aproveitar para falar para o senhor presidente que nós aguardamos agora a implementação, porque a lei e todos os esforços que tivemos é pela proteção e também para salvar a vida dos povos indígenas, e que agora cabe a nós fiscalizar e aguardar a execução dessa lei, que é a Lei 14.021. Minoria, oposição. Posição é sim, presidente. Oposição é sim. Governo. Governo orienta sim, pelos pressupostos constitucionais, presidente. Gostaria também de ressaltar o resultado positivo em relação ao Fundeb, que eu comecei a relatar no item anterior. Em 2021, a estimativa é que esse montante seja de 17,5 bilhões e em 2026, 39,4 bilhões. Com essas novas regras, a União investirá 76,91 bilhões a mais no Fundeb. Mais dinheiro, mais qualidade, mais educação, mais futuro para o nosso Brasil. Em votação, aprovado. Em votação, parecer da Comissão Mista na parte que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Orientação de bancada. Voto PT. Senhor presidente, eu quero, neste momento, fazer uma homenagem à nossa bancada. Os nossos deputados têm sido exemplo, nossas deputadas, de unidade, de companheirismo, de fortaleza. Inclusive, nesses momentos mais difíceis, nós continuamos cada vez mais unidos. E essa bancada tem a liderança do nosso companheiro Enio Verri, que com todo o seu cuidado, com toda a sua coerência, tem nos representado muito bem. Neste caso, senhor presidente, nós votamos pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais, somos, portanto, favoráveis. Sim ao parecer. Como voto PSL. Senhor presidente, de igual maneira, o PSL vota sim ao parecer apresentado. PSL sim. Como voto PL. É todo mundo sim? Só para a gente... Senhor presidente, o PL vota sim. Sim, PSOL. Republicano sim, senhor presidente. PSOL. PSD vota sim, senhor presidente. Todo mundo sim, presidente. Sim, senhor presidente. Todo mundo sim, né? Então tá. Em votação, aprovado parecer pelo não atendimento. Passa-se ao mérito. Em votação, a suprimento substitutivo oferecido à medida provisória 959 de 20. Em projeto de lei de conversão, ressalvados destaques. Todos vão votar sim? Não, só para agradecer. Obrigado. Todos sim? Sim, presidente. PSL sim. Todos sim. Republicano sim, senhor presidente. TV sim, presidente. Sim, presidente. PL sim, senhor presidente. Todos sim. PD sim, presidente. PSD sim, senhor presidente. Todos sim. PSDB sim, senhor presidente. Todos PROS sim. sim, senhor presidente. PROS sim. PT sim. Em votação, aprovado. Destaques. Está aprovada a medida provisória 959 na forma do projeto de lei de conversão, ressalvados os destaques. Destaque número 4. Bancada do PT requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do regimento, destaque com vista à rejeição da expressão exceto conta salário contida no caput do artigo 2º do PLV apresentada a medida provisória. Por favor, deputado Vicentinho. Presidente, esse requerimento ele se apresenta da maneira que não exista nenhum obstáculo a pagamento e aos salários, principalmente nesse momento da pandemia que estamos vivendo. Por isso esse pequeno detalhe aí. PSL. Senhor presidente, o PSL orienta sim com a manutenção do texto apresentado pelo eminente relator, presidente. PSL sim. PL. PL também vota sim pela manutenção do texto. PL sim. PP. PP vota sim, senhor presidente. Eu queria aproveitar esse momento, senhor presidente, para parabenizar o general Luna no comando da Itaipu Binacional. A gente verifica aqui na região oeste do Paraná, envolvendo os municípios lindeiros,
a participação que tem sido a nova metodologia de administração da Itaipu Binacional. Uma equipe muito unida, uma equipe que trabalha, levanta cedo, não tem hora para poder cuidar dos interesses da grande binacional e os interesses, logicamente, de gerar energia. E tem podido participar com recursos importantes aí, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, ajudando a resolver problemas crônicos que nós tínhamos em Foz do Iguaçu. O presidente da República irá a Foz do Iguaçu na quinta-feira lançar novos investimentos que são importantes para a logística de transporte de uma cidade que tem um polo turístico fantástico e que precisa dos investimentos que estão recebendo aí da Itaipu Binacional. Então está de parabéns o general Luna e toda a sua equipe de trabalho pelo que tem feito em benefício do nosso país. Obrigado, deputado. MDB. PSD. PSD, sim, senhor presidente. Republicanos. Republicanos encaminha sim, senhor presidente, pelo texto do relator. PSDB. Sim, ao texto do relator, senhor presidente. PSB. Presidente, PSB orienta não. PDT. PDT vota sim, a favor do texto do relator. PDT vota sim. DEM. Solidariedade. Sim, é o texto relator, presidente. PROS. DEM, deputado Bilac. Democratas encaminha sim, senhor presidente. Democratas sim. PROS. Deputado Gastão. PTB, presidente, sim. PTB sim. PROS. Com o texto do relator, sim. Sim, Podemos. PSOL. PSC, Cidadania. PCdoB. PCdoB não, senhor presidente. PCdoB não. Novo. Novo orienta não, concordo aí com o destaque do PT. Faz sentido aí facilitar, desburocratizar. Avante. Pessoal é não, presidente. Avante Pessoal orienta não. sim. Avante sim, pessoal não. Patriota. PV. Rede. A rede não, senhor presidente. Minoria. Oposição. Governo. Com destaque, presidente, quer que o texto passe a permitir que o beneficiário receba o auxílio emergencial também na instituição financeira onde tiver a conta salário. Portanto, o governo orienta sim. Já te falei. Em votação, aqueles que forem a favor. Aqueles que forem a favor da manutenção do texto permaneça como se acha. Mantido. Vai. Abre o microfone, Vicentinho. Solicitamos verificação. Verificação concedida. Está iniciada a votação. Está iniciada a votação. Os deputados votam agora uma proposta que o Partido dos Trabalhadores faz para modificar o texto. A gente acompanha o deputado Hildo Rocha. Quero aqui lamentar, senhor presidente, que lá no Maranhão falta dinheiro para habitação popular, falta dinheiro para comprar remédio, mas não está faltando dinheiro para construir motel na penitenciária. Tudo bom, você? O governador Flávio Dino contratou aí uma empresa para construir 20 quartos de motéis dentro da penitenciária de Pedrinhas, no valor de R$1.800.000. Então, nós entendemos que, ao invés de priorizar a saúde pública nesse momento de pandemia, a habitação popular, que não fez nenhuma casa do ano passado para cá, então era importante que ele aplicasse melhor recursos do povo maranhense.
porque esse recurso é de tributos, é de impostos que o maranhense paga. E ele nunca perguntou para o povo do Maranhão se ele queria usar o dinheiro no motel, para construir motel na penitenciária, ou usar o dinheiro para comprar medicamento nesse momento de pandemia. Então eu acho que o governador tem que rever essa posição dele e deixar para construir esse motel em outro momento, principalmente numa penitenciária. Eu nunca ouvi dizer que governador de estado construa motel. A primeira vez, e ainda mais num lugar errado, que é em uma penitenciária no Maranhão. Presidente, queria justificar a votação do deputado Gonzaga Patriota. Teve problema no Infoleg, ele conseguiu fazer só a última votação, as outras ele votou com praxeiro. Dá um minuto, presidente. Pode falar, deputado. Senhor presidente, hoje eu apresentei na Câmara Federal, um projeto de lei que proíbe a propaganda de remédios nos meios de comunicação. Até porque se propaga tanto nesse país que quem deve falar sobre remédio é médico. Como é que os meios de comunicação estão carregados de propaganda de remédios que, inclusive, não deveriam ser vendidos sem receita médica, que prejudicam a saúde da população? Um dos grandes problemas da população nesse momento, senhor presidente, é a falta de imunidade. E grande parte é porque muita gente está envenenada de tanto remédio que toma. Nós temos uma média de 5 remédios para cada brasileiro a partir dos 65 anos de idade. Então, a propaganda, ela é desnecessária, porque o profissional da saúde é que deve conhecer os remédios que devem aplicar nos seus pacientes. E o cidadão, o paciente também, que deve escolher o remédio que ele vai tomar. Até porque eu defendo, senhor presidente, o autocuidado. Então começa a tramitar nessa casa, a partir de hoje, o projeto que proíbe a propaganda de remédio em meios de comunicação no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o Podemos orienta sim, senhor presidente. Obrigado. Podemos sim. Às 19h15 eu vou encerrar a votação. Então, essa votação que os deputados fazem agora é em relação a um destaque que o Partido dos Trabalhadores faz. Daqui a pouquinho fala agora a deputada Perpétua Almeida. Desta casa para o país, não temos parlamentares aqui dizendo que não há mais necessidade de uma vacina contra a Covid, porque já existem remédios. Nós sabemos que há uma corrida no mundo inteiro por esta vacina. Inclusive o próprio governo federal encaminhando para esta casa medidas provisórias para recursos para ajudar nas parcerias com as vacinas pelas quais nós somos parceiros. Eu acho que esse tipo de discurso desinforma a população brasileira. O mundo inteiro está buscando a cura para o Covid. Não é possível que 1 ou 2 pessoas aqui no Brasil insistam em dizer que não precisa de vacina porque já há o remédio. O nosso papel como parlamentares não é fazer exatamente esse discurso, porque ele não é verdadeiro. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Então, esse destaque do Partido dos Trabalhadores, ele quer retirar uma parte do artigo 2º dessa medida provisória, que diz o seguinte: exceto contra salário. É que o texto do artigo 2º prevê que poderá receber os benefícios de que trata a medida provisória na instituição financeira em que possuir conta poupança ou conta de depósito à vista, exceto conta salário, desde que autorize o empregador a informar os seus dados bancários quando prestadas as informações. Nesse caso, esse destaque do Partido dos Trabalhadores quer retirar essa parte, exceto conta salário, e aí ela não vai ficar, portanto, fora dessas possibilidades de receber os recursos de que trata essa medida provisória, recursos referentes a benefício aos trabalhadores atingidos por redução de salário e jornada ou pela suspensão temporária do contrato de trabalho por causa da pandemia de Covid. Obrigado. Está encerrada a votação.
Sim, 306, 109 votos não, uma abstenção, o texto está mantido. Requer nos termos do artigo 61, inciso 1º, parágrafo 2º do Regimentar, destaque com vista à rejeição do inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 2º do PLV, apresentada a medida provisória. Por favor, deputado Vicentinho. Senhor presidente, o inciso 4º veda que a conta de abertura automática em nome do beneficiário seja passível de emissão de cartão físico ou de cheque, criando um impedimento legal à ação da instituição financeira em que essa conta seria aberta e que pode ser vantajosa não só para ela, mas também ao beneficiário que disporia de instrumentos convenientes para a movimentação da conta. O destaque, portanto, remove essa restrição indesejada. Por essa razão, o nosso voto é claro, favorável, e pedimos o apoio aos nossos nobres pares. O cara virou. Se tiver vindo diferente, tudo bem. Não? Senhor presidente, apenas para justificar que a deputada Mara Rocha, que está voltando hoje da licença, teve um problema na votação, mas acompanhou o partido nas duas últimas votações. Obrigado. Orientação de bancada. Como voto PT. Como voto PSL. Como voto PL. O PL vota sim, senhor presidente. PL sim. Manutenção do texto. PP. Escavinato. Senhor presidente, o PP vota sim pela manutenção do texto. É importante, nesse momento aí da retomada dos programas habitacionais aqui no nosso Brasil, logicamente com a conclusão das 200 mil unidades em andamento, que o nosso ministro Marinho possa fazer parcerias com os municípios, envolvendo aí a Caixa Econômica Federal, que conseguiram, no período que nós estivemos aqui frente à Prefeitura de Toledo, foram 2.470 unidades habitacionais e em 65 projetos, em parceria com a sociedade, em parceria com o município, com a sociedade. Então, é uma metodologia de trabalho que envolve toda a sociedade e é importante que esse trabalho gere a habitação para a nossa comunidade. Então, que o Ministério do Desenvolvimento Regional possa relançar alguns programas que são eficientes e que traz habitação para a sociedade. O PP vota sim pela manutenção do texto, presidente. MDB. PSD. Senhor presidente, o PSD vota sim também pela manutenção do texto. Republicanos. Republicanos vota sim, senhor presidente, pela manutenção do texto do relator. PSDB. Nós vamos acompanhar o relator, senhor presidente. Orientamos sim. PSDB sim. PSB, deputado Beira do Pidaré. MDB sim, senhor presidente. Deputado Beira, um minuto. Senhor presidente, o PSB orienta não, mas eu queria aproveitar esse tempo para somar com as inúmeras vozes que se manifestaram hoje aqui em protesto à decisão equivocada da Presidência da República de apresentar inúmeros vetos ao PL 735, o PL que trata de medidas emergenciais para a agricultura familiar. É realmente lamentável, senhor presidente, porque todos nós sabemos que quem coloca comida na mesa do povo brasileiro é a agricultura familiar. E é uma completa falta de sensibilidade de quem comanda o país, nesse momento, não perceber as dificuldades que esse segmento tem enfrentado em relação à manutenção das suas atividades econômicas. Portanto, é necessário que haja urgentemente a sessão de um Congresso Nacional para que a gente possa derrubar esses vetos e fazer valer os direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais de todo o Brasil, de maneira especial o Maranhão, e a maior parte da população vive da atividade rural como agricultores e agricultoras familiares. Muito obrigado, senhor presidente. PSL. PSL orienta sim, senhor presidente. PDT. PDT encaminha pela manutenção do texto do relator. Vota sim. Sim.
DEM. Presidente, o deputado Lincoln Portela não está conseguindo votar, senhor presidente. DEM. Deputado Bilac. Quer abrir o microfone. Democratas encaminha sim, manutenção do texto do relator, senhor presidente. Solidariedade. Sim, presidente. PROS. O PROS encaminha sim, senhor presidente, pela manutenção do texto do relator. PTB. Orienta sim pela manutenção do texto do relator. Podemos. Obrigada. Senhor presidente, para orientar pelo Cidadania. Só um minutinho. Podemos. PSOL. Deputada Fernanda, por favor. Deputada Fernanda. Está sem áudio. Não, está sem áudio. E está aberto, não é aqui não. Ela desde cedo tentando e não consegue Não, falar. deve ser o... Na retropor, 2 vezes antes de botar. Aqui está liberado. Não está indo não. Tem que dar uma olhada por que não está indo. Passar para a Sami. Sami. Pessoal, é não, presidente. Cidadania. Senhor presidente, o Cidadania é contra o destaque proposto, porque, embora pareça positivo autorizar que se veicule a utilização de cheques, da forma como está proposto, isso vai significar um custo adicional a todos que recebem o auxílio emergencial, razão pela qual nós ficamos com o texto do relator, senhor presidente. PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB vota não ao texto e queria perguntar ao presidente Bolsonaro quem andou mentindo para ele, que ele está repetindo uma mentira ao dizer, num ato político que fizeram ontem, que o Brasil está vencendo a Covid. Como, senhor presidente? Se nós somos o segundo país do mundo com o maior número de mortes, nós somos o país que pela primeira vez metade da população está desempregada e o país com o maior número de empresas fechando as suas portas. E o pior, o país onde pessoas estão morrendo na UTI por falta de medicamentos básicos. Nós não estamos vencendo a Covid, infelizmente, senhor presidente, com mais de 110 mortes. Era preciso a gente parar aqui e cuidar do país, cuidar dos doentes, que era isso que o presidente Bolsonaro deveria estar fazendo. Senhor presidente, o Podemos orienta sim, senhor presidente. Podemos. Avante, Novo. O Avante orienta sim, presidente, com o texto. Patriota. PV. O PV encaminha voto sim pela manutenção do texto do relator, presidente. Rede. A rede sim, senhor presidente. Minoria. O Novo orienta sim, presidente. Novo sim. Minoria. Deputado Vagério. Presidente, a minoria libera, que há aqui diferenças entre os partidos da minoria, embora o objetivo da emenda do PT fosse exatamente facilitar para que tivesse acesso, através dessa forma de emissão de cartão físico ou cheque para a conta de poupança, para que o beneficiário pudesse retirar de forma mais rápida esse recurso. Mas a minoria, então, libera. Oposição. Governo. O governo orienta sim, presidente. Eu gostaria também de registrar aqui a quem está nos vendo, nos ouvindo nesse momento, que esse destaque se trata da situação de que o recurso é colocado na conta do beneficiário. E caso esse crédito, de repente, não encontre, né, a conta que foi ali sugerida, abre-se uma conta social digital. Ela é aberta automaticamente. E aí, o que aconteceria? Nessa sugestão, poderia ser emitido um cartão ou um cheque. Mas, na impossibilidade de fazer esse pagamento, esse recurso não voltaria para a União. Então, de qualquer forma, nesses 180 dias do trâmite, né, desses valores, acabaria tendo aí um desgaste muito grande e aumentando a dificuldade do recebimento desses valores. Portanto, o governo orienta sim pela manutenção. Em votação, aqueles que forem a favor da manutenção do texto permaneçam como se acha. Mantido.
Requerimento número 5. Requer, nos termos do artigo 61, inciso pelo parágrafo 2º, destaque com vista à rejeição do parágrafo 4º do artigo 2º do PLV apresentada a medida provisória. A favor, deputado Vicentinho. Senhor presidente, amanhã, depois da manhã, dia 28, a nossa Central Única dos Trabalhadores, neste dia 28, completará 37 anos. E amanhã a CUT vai fazer um importante evento em que eu terei a honra de participar como ex-presidente da CUT, também fundador, e o companheiro Jair Meneghelli, que foi o presidente e fundador, tem um papel de destaque na nossa central, como também o companheiro Arthur, que foi presidente da nossa central. Será de manhã, vamos dialogar sobre a conjuntura, e parabéns a esta central que se mantém coerente ao longo da vida na luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos do Brasil, e quero parabenizar o nosso querido Sérgio Nobre, que é o atual presidente da nossa central sindical. Viva a Central Única dos Trabalhadores. Com referência ao parágrafo 4º, senhor presidente, que determina que recursos do benefício não movimentados em 180 dias retornem ao governo, comprometendo inclusive um direito do trabalhador que por algum motivo não tenha podido realizar essa movimentação naquele prazo. Assim é que nós propomos esta supressão. Por isso, destaque sim e não ao texto. PT, orientação. Sim, senhor presidente. Não ao texto. Sim ao destaque. Todos. Sim, presidente. Pode seguir. PSL sim, PL sim, PP sim, MDB sim, pela manutenção do texto, PSD presidente. sim, Republicanos sim, PSDB sim, PSB. Republicanos sim, senhor presidente. Sim, PSB. Patriotas sim, senhor presidente. Oh, desculpa. PSB orienta não. PDT. PDT sim. PDT sim. DEM sim. Solidariedade sim. PROS sim. Podemos sim. PSOL. PTB sim, presidente. PTB sim. PSOL. PSOL não ao texto, presidente. PSOL não. Cidadania. PCdoB. Novo. Novo orienta sim, presidente. Avante. Patriota. PV. PV sim, Patriota, presidente. Sim. PV sim. Rede. Maioria. Minoria. Oposição. Deu tempo de aparecer minha carinha. Presidente, a minoria. Presidente, a minoria. Fred. Presidente, a minoria libera, que há diferença entre os partidos, mas eu me permita, nesse 1 minuto, destacar a votação do Fundeb hoje no Senado, uma vitória extraordinária e estratégica da educação pública. Então, parabenizar os senadores que seguiram também aquilo que nós já tínhamos aprovado na Câmara. E mesmo o governo Bolsonaro trabalhando muito contra o Fundeb, contra que ele fosse um fundo permanente, a vitória foi da mobilização da educação pública brasileira. Parabéns aos professores, aos trabalhadores de educação, aos jovens e aos estudantes. Presidente, só para registro, a rede vota não ao texto. Rede não. Em votação. Aqueles que forem a favor da manutenção do texto permaneçam como serve. Mantido. Requer nos termos do artigo 61, inciso 2º, parágrafo 2º, tem um destaque para a votação da emenda de plenário número 2. Por favor, deputado Evair de Mello. Deputado Evair de Mello. Não. Orientação de bancada. Como voto PT. Como voto PSL. Cadê o painel? PSL vota sim, senhor presidente. PL.
Senhor presidente. Senhor presidente. Estou pronto para falar, senhor presidente. Então pode falar. Pode falar, Vicentinho, por favor. PT. Pois não. Então, senhor presidente, esse debate foi realizado a exaustão, até porque é uma lei. Esse debate vem de 2 anos. E essa prorrogação, eu continuo sem compreender por que não querem proteger dados dos cidadãos brasileiros. Eu não consigo compreender porque até as grandes empresas estão dizendo que estão prontas. E mais ainda, um dos riscos de se jogar a entrada em vigor da lei para o fim de dezembro deste ano é vir, no ano que vem, uma nova MP adiando ainda mais a entrada em vigor. Claro, senhor presidente, nós somos contra esse texto. PT vota não, PSL vota sim, PL. Senhor presidente, eu quero só fazer uma referência em relação à deputada que contestou as minhas palavras em relação à reunião do presidente da República ontem no Palácio do Planalto, dizendo que nós temos experiências hoje no Brasil sobre tratamento precoce. Essa palavra, infelizmente, a oposição não gosta de falar e nem a imprensa não gosta de falar. E lá na minha cidade, todos os médicos e enfermeiros do hospital fizeram tratamento precoce. Nenhum pegou Covid. Dr. Getúlio e Dr. Jorge. Lá em Lajeado, uma médica tratou com 68 presos, tratamento precoce. Todos com Covid. Um foi hospitalizado. Em Gramado, Dr. Márcio tratou com 1.800 pacientes. Um foi hospitalizado. Então, isolamento, lockdown, pelo amor de Deus, chega disso no Brasil. O nosso general Eduardo Pazuello, o governo federal, está fazendo a sua parte e pagando a conta. Está na hora de fazer o tratamento precoce com os medicamentos que estão já com conhecimento científico 2A. Que ontem era essa a reunião lá no Palácio, não era comemoração, era para dizer que já tem tratamento precoce para o Covid-19 e que as pessoas podem salvar vidas usando esse tratamento precoce. Obrigado. O PL vota sim. PL sim. PP. Escravinato. PP vota sim a emenda, senhor presidente. MDB. PSD. Senhor presidente, o PSD vota sim a emenda porque essa emenda foi subscrita também pelo PSD e ela dialoga com o setor produtivo do Brasil, senhor presidente. Recordem, aí está input level e... MDB sim, senhor presidente. MDB sim. Republicanos. Senhor presidente, o republicano vota sim a emenda porque considera importante esse adiamento para o final do ano, por conta da pandemia. PSDB. PSDB orienta sim, senhor presidente. Acho que houve um bom entendimento aí para chegar a este meio termo de data. Nós orientamos sim. PSB. PDT. PDT. DEM. Deputado Bilar. Você não se elegeu para não ter essa padeirada. Democratas encaminha sim, senhor presidente. Solidariedade. Solidariedade encaminha sim, presidente. PSB. Volta aí que eu vou. Obrigado, presidente. O PSB orienta não. Nossa preocupação nesse adiamento, embora ele seja menos grave do que o proposto originalmente, que ia para maio de 21, adiar a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados para 31 de dezembro significa que todo o microtargeting e todo o uso de dados que será feito nessas eleições municipais não será de alguma maneira protegido pela LGPD. Por essa razão, nós do PSB votaremos não. Eu aproveito a ocasião para justificar o voto do deputado Tadeu Alencar, que não conseguiu votar nesse último destaque, e para fazer um apelo aos colegas, presidente, para que não receitemos remédios sem eficácia comprovada por uma instituição científica com credibilidade, porque isso está passando para o país inteiro. As pessoas vão começar a se automedicar. Esse não é o papel da Câmara. É preciso ter um pouco de responsabilidade no uso da TV Câmara, porque isso vai para o país inteiro. Faço esse apelo aqui aos colegas. Obrigado, presidente. Prost. Deputado Gastão. Testando o som. Deputado Gastão.
Presidente, o PROS encaminha o voto sim. E eu comunico a Vossa Excelência que na votação anterior o deputado Toninho tentou votar e não conseguiu. PDT. PDT vota não. PTB, Podemos. PTB vota sim. PTB sim, Podemos. PSOL. Deputada Fernanda, presidente, por gentileza. Deputada Fernanda. Agora sim, presidente. Eu, na verdade, queria perguntar, não a Vossa Excelência, perguntar ao Jair Messias Bolsonaro, porque o Queiroz depositou R$89 mil na conta da Michelle Bolsonaro. E eu acho que essa pergunta precisa ser repetida milhões de vezes no Brasil. Ser repetida porque todos nós queremos justiça diante de um presidente e de um monte de filhos bandidos, porque são bandidos, quadrilheiros, e diante da tentativa permanente do Bolsonaro de atacar a liberdade de imprensa, atacar os jornalistas, como atacou o jornalista do Globo, falando que queria enchê-lo de porrada. Isso é típico de autoritários e de quem não respeita a liberdade de imprensa. Atacar os jornalistas quando se referia ao Covid-19 e, bom, não vou nem reproduzir as falas chulas de um presidente que parece que está num boteco e não governando a presidência da República num momento mais grave e mais triste da nossa história. Então, essa pergunta, o Brasil quer respostas. Como voto, PSC, Cidadania. Pessoal é não. Pessoal é não, Cidadania. E depois fui para o Congresso, trabalhei na mesa, foi quando eu fiz... Senhor presidente, o Cidadania vota sim a emenda. Achamos que é um equilíbrio importante entre o prazo de agosto, o prazo de maio que foi cogitado, e achamos que isso assegura a entrada em vigor com cuidado da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma medida muito transformadora, com muito impacto para a vida de todos, para as empresas, e é melhor ser cuidadoso para poder ser efetivo. Essa mudança de prazo garante a efetiva aplicação da lei no nosso entender. Votamos sim, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Charles não conseguiu votar na votação anterior, mas acompanha o partido, senhor presidente. Obrigado. PCdoB, novo. Deputado Daniel Almeida. Deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, essa emenda é a emenda da mentira, emenda fake news. Aliás, em se tratando desse governo, não é novidade. Mas eu queria, senhor presidente, dizer que votamos não à emenda e cobrar que nós providenciemos derrubar o veto do presidente Bolsonaro ao projeto de lei 735. Nós fizemos um extraordinário esforço no Congresso Nacional, unificamos o Congresso Nacional para proteger a agricultura familiar, para garantir acesso à renda emergencial, para garantir crédito para a agricultura familiar, renegociação das dívidas, seguro safra, um bônus para o agricultor familiar sair do sufoco que está vivendo. O presidente Bolsonaro vetou tudo, um absurdo, um crime contra o agricultor familiar que bota comida na mesa dos brasileiros. Portanto, vamos pautar e derrubar esse veto. Como voto novo. Presidente, o novo orienta sim. Na verdade, a gente entende que essa emenda é do equilíbrio, né? Porque ela adia o prazo da implementação da LGPD sem ser um prazo muito dilatado, um prazo equilibrado, que dá segurança jurídica, que traz equilíbrio e que permite que todo mundo se adapte para isso. Então, a gente orienta sim, entendendo que esse é um termo adequado, a gente não quer que seja perpetuado ad eterno essa não implementação, mas também entende que fazer isso agora, não prorrogar o prazo que vence agora, seria muito ruim também para todos. Avante, patriota. O Avante orienta sim, presidente. PV. Patriota orienta sim, senhor presidente. Rede. A rede orienta não, senhor presidente, não a emenda. PV. PV, presidente. PV. O Partido Verde encaminha o voto não. Nós julgamos, presidente, que não há nenhum problema em discutir se a Lei Geral de Proteção de Dados vai demorar mais 3, 4 meses para entrar em vigor ou se entrará em vigor agora. Esse não é um dogma. A questão é que é preciso haver compromisso político
de, se essa prorrogação acontecer, de fato o Executivo vai tomar as medidas cabíveis e necessárias, como principalmente a constituição da Autoridade Nacional de Dados, para fazer com que a LGPD entre em vigor efetivamente com segurança jurídica e nos faça integrar o Brasil dentro da economia globalizada, que nós reconheçamos o tratamento de dados ou a proteção dos dados como um direito fundamental. Enfim, como falta essa informação clara do compromisso, nós encaminhamos o Partido Verde o voto não. Minoria. Oposição. Senhor presidente, a oposição, pela totalidade dos partidos que compõem o bloco, orienta não. Mas eu queria, de qualquer maneira, saudar o acordo que foi feito de não se propor um destaque de preferência para o texto original da medida provisória, que levaria a vigência da LGPD para maio de 2021, grande prejuízo, mas ao mesmo tempo a gente requer à liderança do governo um esforço para que esse compromisso que está sendo feito e que a vigência está sendo prorrogada até 31 de dezembro de 2020, que não haja por parte do governo a edição de uma medida provisória em janeiro de 2021, mais uma vez postergando a vigência da LGPD, e ao mesmo tempo que se coloque logo a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, imprescindível para a segurança dessa matéria que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Presidente, a minoria, por favor. A minoria entende que esse é o ponto mais sensível e a intenção é exatamente proteger os dados da população. E não há por que, infelizmente, acreditar nos compromissos que o governo possa ter no futuro. Por isso, nós orientamos não. Mas eu queria também fazer aqui um alerta para aqueles que ficam prometendo cura para o que não há cura. Já tem mais de 115 mil mortes no mundo, mais de 800 mil. Não é possível que, se houvesse cura, esse número seria esse. Então, para as pessoas tomarem cuidado e não acreditar naqueles que ficam prometendo vender lote na Lua. Governo. Presidente, o governo orienta sim, e conforme esse tratado, esse acordo com os nossos líderes, até agradeço o líder Felipe Francischini por ter retirado seu destaque, o líder Jonathan também por ter retirado. Houve um consenso, um equilíbrio da matéria, tinha proposta para ano que vem, tinha proposta para agosto do ano que vem, e entramos num consenso de que 31 de dezembro é uma data importante, da condição de nós viabilizarmos todo esse sistema. E também vale lembrar que, se nós não tivéssemos feito essa dilatação de prazo, essa legislação já deveria estar agora no dia 14 de agosto vigente. Então, nós precisamos sim dar mais esse espaço devido à pandemia, às dificuldades, e dando respaldo aí à legislação. O governo agradece a colaboração dos líderes e orienta sim. Em votação, aqueles que forem a favor permaneçam como se acha. Aprovada a emenda. Em votação e redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovada a matéria vai ao Senado Federal, incluindo processado. Vamos para o projeto de Minas. Lembrando, qual que é esse? 5977, é isso? Só lembrando que são dois projetos. Eu sei que tem o do TRF de Minas e tem outro que cria carros. Só para lembrar que, se um não tem despesa, o outro é impossível que não tenha despesa. Só para que todos saibam que estão votando, para que depois a gente consiga explicar isso com tranquilidade para a sociedade brasileira. Projeto de Lei 5919 de 2019, discussão em turno único do projeto de Lei 591919, que dispõe sobre a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região e da outras providências. Pendentes pareceres da Comissão de Trabalho, de Administração Pública e Serviço, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania. A requerimento sobre a mesa. Requer, nos termos do parágrafo único, inciso 2º, linha C, do artigo 83 do Regimento Interno, retirado do PL 591919 da pauta da presente sessão. Por favor, deputado Marcelo. Prorroga a sessão por 1 hora.
Deputado Marcel. A favor do requerimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, presidente, caros colegas deputados. Nós consideramos que é inoportuna a discussão de uma criação de um Tribunal Regional Federal em meio a uma pandemia, significando claramente um aumento de custos para o cidadão brasileiro. Nós, na semana que passou, aprovamos, ou melhor, mantivemos o veto do presidente da República a qualquer tipo de reajuste aos funcionários públicos durante o período que dura a pandemia até o final do ano de 2021, haja vista as grandes dificuldades porque passa o setor privado brasileiro com milhões de desempregados, contratos suspensos, salários reduzidos. Caiu, presidente. Tem que abrir o microfone, deputado Marcelo. Sim, presidente. Agora me ouve, presidente? Sim. Eu não vejo o relógio. Quanto tempo eu tenho para... 2 minutos. Quanto tempo? Senhor presidente, caros colegas deputados, em nome do Partido Novo e principalmente de todos os cidadãos brasileiros que, nesse momento de pandemia, percebem que é inadmissível o aumento e a expansão dos gastos públicos, nós solicitamos a retirada de pauta deste projeto de lei que cria um novo Tribunal Regional Federal. Nós, na semana passada, senhor presidente, sob forte pressão popular, o que, aliás, é sempre muito bem-vinda em se tratando da Casa do Povo, que precisa ouvir o clamor e a voz das ruas, sob forte pressão popular, mantivemos o veto do presidente da República a qualquer tipo de reajuste ou progressão nas carreiras do funcionalismo público até o final do ano de 2021, ou seja, até o final do ano que vem. Em meio à pandemia, em que o setor privado sofre tanto com desempregos, milhões de pessoas desocupadas em virtude da pandemia, contratos suspensos, salários reduzidos, não é de forma nenhuma admissível pensar em funcionários públicos tendo quaisquer tipo de benefícios, assim como também entendemos que não é admissível termos uma autorização legislativa para a criação de um novo tribunal regional que o próprio presidente do STJ admite, presidente Luiz Noronha, ministro do STJ, admite que haverá aumento de despesas. Portanto, senhor presidente, é apenas coerente com tudo o que esta casa tem feito, inclusive com o discurso de Vossa Excelência na semana passada, muito veemente e muito correto, de atenção que esta casa deve ao povo e a não ampliação de gastos públicos. É apenas coerente e muito correto que esta casa se pronuncie, unanimemente nós pedimos, pela retirada de pauta deste projeto de lei da criação de um novo Tribunal Regional Federal. Portanto, nós orientamos a favor da retirada de pauta. PT. Voto PT. O presidente será o nosso Odair Cunha que vai tocar essa parte. Deputado Odair Cunha. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, com todo respeito ao ilustre representante do Partido Novo, esta é uma afirmação que não procede. O projeto de lei trata-se de uma reorganização administrativa dentro da Justiça Federal, a extinção de cargos de juízes substitutos, a extinção de varas na primeira instância, de forma que o projeto não cria despesa nova, trata-se de uma reorganização. É preciso que a justiça seja imparcial e célere, e por isso nós vamos encaminhar contra a retirada de pauta. Muito obrigado. PSL. Presidente, o PSL compreende que a prestação da tutela jurisdicional efetiva é um direito fundamental em nosso país.
Isso não tem ocorrido, particularmente na jurisdição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Essa matéria, portanto, é essencial para o Estado de Minas Gerais, presidente. A fala do nosso amigo, o deputado Marcel, ela não condiz com a verdade. O que está havendo é uma realocação de cerca de 20 cargos vagos de juiz federal para 18 cargos de desembargador, sem aumento de custos no projeto 5919. Portanto, senhor presidente, o PSL entende que essa matéria está pronta para ser votada e orienta não ao requerimento de retirada de pauta. PL. PSD. O PL, senhor presidente, o PL quer votar esse projeto hoje, por isso vota não ao requerimento, senhor presidente. PP. Senhor presidente, o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais é importante para a União. É importante para o sistema, é importantíssimo para a população. Nós aqui no Paraná temos a dificuldade do deslocamento em todos os assuntos na esfera federal, ajuizados, o deslocamento até o Rio Grande do Sul. Isso num país moderno, nos novos tempos, não se admite mais. E hoje a tecnologia da informação veio para ficar, as ações diminuindo, a empregabilidade, o setor público diminuindo os seus funcionários, eu não vejo dificuldade nenhuma de se implantar esse Tribunal Regional Federal no estado de Minas Gerais. Faz até justiça com o povo mineiro a necessidade de diminuir o deslocamento de grande parte da nossa sociedade brasileira. Nós votamos não pela retirada de pauta, senhor presidente. MDB. Senhor presidente, cada poder tem o seu orçamento, é independente, portanto, nós não podemos nos opor à pretensão do judiciário que quer melhorar os seus serviços, sem dúvida nenhuma, não fura o teto, não chega nem sequer a alcançar o teto, não haverá esse aumento de despesa que está sendo alardeado, além do que os serviços da Justiça Federal irão melhorar. Para o Maranhão vai ser uma maravilha, porque nós temos dificuldade em função da falta de, justamente, da criação de um novo Tribunal Regional Federal para dar vazão à grande quantidade de processos que tem. Esse é o maior tribunal que nós temos no Brasil, que é o TRF1. Então nós precisamos realmente criar um TRF para o Estado de Minas Gerais, porque vai desafogar e melhorar os serviços da Justiça Federal em todos os demais estados. Portanto, MDB não. PSD. Presidente, esse é um sonho aí de mais de 40 anos do povo mineiro, a reorganização dos tribunais federais. A proposta montada pelo ministro e presidente Noronha foi extremamente inteligente, porque não cria cargos. Cargos que não foram providos serão substituídos para a gente poder colocar para funcionar, que na verdade é isso, porque hoje a justiça não funciona. As pessoas morrem na fila em Minas Gerais e nos outros 13 estados que compõem o TRF1 esperando resposta da justiça. Justiça tardia é injustiça. Nós temos que fazer o Estado funcionar, é reorganizar, redistribuir, usar a tecnologia, informatizar, e é exatamente o que está sendo proposto. Na realidade, do meu ponto de vista, é uma redução de custo. Centenas de mineiros têm que procurar justiça em Brasília, se deslocar de Minas Gerais até Brasília. E é justamente o que o governo propõe. O governo federal, do próprio presidente Bolsonaro, propõe menos Brasília e mais Brasil. É exatamente o tema proposto, montado, que nós estamos discutindo aqui agora. Então é importante levar essa informação correta aí aos representantes do Partido Novo, que falaram pela retirada de pauta, que nós somos a favor de votar, porque nós vamos votar para funcionar sem criar cargos, aproveitando a estrutura do prédio existente da instância inferior. Por isso a gente é contra a retirada de pauta, presidente. Republicanos. PSDB. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, na semana passada nós nos posicionamos contra o aumento aos servidores, a favor do veto, por conta de sabermos que temos responsabilidade fiscal. Estamos tendo nesse momento
ao apoiarmos a criação desse TRF. O ministro Noronha teve toda a preocupação de não colocar gastos extras nessa criação. Nós estamos fazendo uma realocação administrativa, portanto, nós não estamos criando gastos novos, não. Nós estamos partindo aqui do princípio da eficiência administrativa, melhorando muito o atendimento a milhares de pessoas. Hoje o TRF1 que existe é completamente congestionado, então é uma medida inteligente, é uma medida que vai de acordo com o gasto público, com o princípio da economia pública, e por isso nós orientamos não. PSDB não. PSB? Não, presidente. PSB não. PDT? Senhor presidente, o PDT debateu esse projeto bastante, está madura a compreensão da necessidade de votar esse projeto, e se é verdade que esse projeto não dialoga com a calamidade da Covid-19, ele dialoga com outra calamidade, que é a calamidade da ausência da justiça para a população de Minas Gerais. Sob qualquer ângulo que nós analisarmos, do volume de processo, do tempo, da duração desse processo, a média de 13 anos, o maior volume de processo de toda a região. Então é um projeto que beneficia sim o povo de Minas Gerais, mas beneficia os outros 13 estados, que terão também uma justiça mais ágil ao desvincular do tribunal do TRF1. Portanto, o PDT tem a clareza de que esse projeto está maduro e que é necessário. É bom para a prestação de serviço, é bom para o povo mineiro, é bom para o povo brasileiro. Republicanos. Deputado Luizão. Deputado Zé Neto votou com o partido, senhor presidente. A outra votação. Deputado Luizão. Vai falar, não? DEM. Deputado Bilac. Presidente, eu queria aproveitar aí o uso da palavra e dizer da independência que o Poder Judiciário deve ter na criação da sua reorganização administrativa. No caso específico da criação desse tribunal, eu quero aqui ressaltar, contrariamente ao encaminhamento do novo, de que não houve efetivamente aumento de despesa. O que ocorreu por iniciativa do presidente João Otávio de Noronha do Superior Tribunal de Justiça foi a extinção de cargos. E o primeiro essencial registro que eu elevo ao conhecimento aqui dos deputados é que nós temos aí os estudos todos feitos. E o tribunal, em sendo criado, ele será, de uma certa forma, colocado após passar a pandemia. E apenas para ressaltar e finalizar aqui o meu pronunciamento, eu quero dizer que do Tribunal da Primeira Região, dos trabalhos que são envolvidos pela causa jurisdicional, 35% deles é ocupado pelo Estado de Minas Gerais. Então ele está soberbado de tarefas. E quando não se tem uma justiça no tempo hábil, nós estaremos cometendo o quê? Uma verdadeira injustiça para o cidadão. Então, dessa maneira, eu quero aqui fazer um encaminhamento contrário, tá certo? Não ao encaminhamento do Partido Novo. Solidariedade. PROS. Republicanos, senhor presidente. Republicanos. Republicanos encaminha não a retirada, senhor presidente, para a gente discutir esse projeto. O PROS, senhor presidente. PROS. Senhor presidente, o PROS encaminha não a retirada de pauta. Este projeto é muito importante não só para Minas Gerais, mas para o Brasil. A criação do TRF, ele vai desafogar em muito tantos processos que estão parados. Por isso, nosso encaminhamento é para que possamos dar seguimento à discussão desse importante projeto, sim, para Minas Gerais, mas para todo o Brasil. Presidente, Solidariedade encaminha não. PTB. PTB encaminha não, presidente. Podemos. Presidente, o Podemos encaminha não, entendendo que esse projeto é de suma importância para o Estado de Minas Gerais e para todo o Brasil. Temos a ciência, que é um projeto que já se encontra maduro, já foi devidamente exaurido a sua discussão, e com certeza absoluta, a maior injustiça é a falta de justiça.
Então precisamos da celeridade para garantir que todos em Minas e no Brasil tenham julgamentos rápidos e céleres. Muito obrigado. Pessoal. Pessoal, é não, presidente. Pessoal, é não. PSC. Cidadania. O Cidadania encaminha sim, senhor presidente, e pede para ser justificada a ausência na votação anterior das deputadas Paula Belmonte, Carmen Zanotto e do deputado Marcelo Calero. Muito obrigado. PCdoB. Deputado Daniel Almeida, senhor presidente. Deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, o PCdoB vai encaminhar, sim, e considera, senhor presidente, a inoportunidade de tratar deste tema neste momento e nestas circunstâncias. Claro que a justiça precisa estar mais próxima do nosso povo, prestar um bom serviço. Os tribunais estão abarrotados, mas não só em Minas Gerais. Em 2011, o Congresso Nacional resolveu deliberar sobre a criação de tribunal em Minas, no Amazonas, no Paraná e na Bahia e Sergipe. E o STF suspendeu a implementação. Não sei por quê. O Poder Judiciário poderia ter tomado a providência de resolver no país inteiro. Resolver só em Minas não é resolver integralmente. E a inoportunidade de tratar deste problema agora, nessa circunstância, nesse ambiente que nós estamos vivenciando. Por isso, nós queremos mais tempo para tratar deste problema e resolver em todo o país, considerando as necessidades de Minas, mas também nas demais regiões. Por essa razão, encaminhamos o voto sim. Presidente, apesar de estar ali o encaminhamento do novo, gostaria de orientar, já que o Marcel encaminhou. Eu estou vendo aqui os deputados dizendo que não tem aumento de despesa, por isso que se faz oportuno votar isso agora, no momento de uma pandemia, no momento que quase todos nós aqui desse plenário nos unimos na semana passada pela manutenção do veto 17, mas a gente sabe muito bem que tem aumento de despesa. Né? Não dá para a gente acreditar que não tem aumento de despesa. Tem estudos, inclusive, do IPEA, mostrando que há aumento de despesa caso haja a criação de novos TRFs. E também a gente sabe muito bem que isso está abrindo também um precedente, até aqui falado agora pelo próprio deputado Daniel, do PCdoB, que outros estados com pleitos semelhantes vão também solicitar isso. Não estou nem entrando ainda no mérito da discussão se essa é a melhor solução para o problema, mas sim que a gente está no meio de uma calamidade, no meio de um estado que está sofrendo com a questão do ajuste fiscal, e a gente está propondo algo que vai aumentar a estrutura do Estado nesse momento, o que é completamente inoportuno, por isso não queremos votar a matéria agora. Avante. Bem, mas se não vai ter aumento de despesa, poderia ter uma emenda dizendo que o gasto de todos os tribunais no próximo ano será o gasto desse ano corrigido pela inflação apenas. Com isso, nós teríamos a certeza que a tese de que não haverá aumento de despesa estará garantido. O gasto de todos os 5 tribunais, incluindo o 6º, limitado apenas pelo crescimento da inflação. Eu acho que aí fica todo mundo mais tranquilo para votar a matéria, com a certeza que não haverá aumento de despesa com a criação do novo tribunal. O relator pode incluir isso. Boa noite, presidente. Avante. Ótima sugestão. A orientação do nosso partido é para que a gente realmente discuta esse projeto. Esse projeto é um projeto importante para Minas Gerais, importante para o Brasil. Eu quero agradecer ao presidente Dr. João Otávio Noronha, do STJ, pela dedicação, pelo empenho. Com certeza, com essa votação, ele deixará um legado para todo o país. A criação do TRF6 é importante e a gente sabe que é a melhor forma e a maneira mais eficaz para a gente resolver os antigos, graves e conhecidos problemas de morosidade no TRF1. Muito obrigada, presidente. Patriota. Senhor presidente, eu peço que agregue o meu tempo de liderança. Pode falar. Eu acredito que todos
os 513 deputados clamam por uma justiça imparcial, acessível a todos, célere. É absolutamente paradoxal querer uma justiça célere na medida que o TRF hoje é responsável por 13 estados. Então, essa matéria é importante, sim, para o povo de Minas Gerais, mas é importante para o Brasil. Quantos estados a sua população tem que se deslocar até Brasília? Isso é tratar o cidadão com dignidade? Se existe o imposto, a taxa, o tributo, é para que o serviço público funcione de forma eficaz, para que todos os cidadãos brasileiros, na sua integralidade, tenham acesso às políticas públicas e também à justiça. E por que o povo de Minas Gerais tem que se deslocar até Brasília? Eu quero parabenizar aqui o presidente Dr. Noronha e fazer uma provocação. No artigo 108, no artigo 109 da Constituição, trata do que compete aos tribunais regionais e aos juízes federais. E quero ressaltar, é uma infinidade de atribuições que esses têm, mas tem, por exemplo, competência processar ações de cunho internacional sobre direitos indígenas. E quantos aqui fazem referência aos direitos indígenas, aos direitos humanos? E quantos dessa casa têm essa como bandeira prioritária? Todos aqui sabem do nosso dever e responsabilidade com o dinheiro público, os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União também compete ao juiz federal. E aqui eu poderia citar outros tantos casos. Então, essa alegação de que há aumento, primeiro é uma inverdade. E mesmo que houvesse aumento, seria, sim, importante para garantir uma justiça, mais uma vez ressaltando, imparcial, célere, acessível a todos. Pergunta para o seu João, para a dona Maria, para o seu Carlos, para a dona Antônia, que tem processos lá há anos e anos e anos, se eles entendem que o cidadão, que são eles, estão sendo tratados com dignidade. Então, esse momento é singular, onde vários membros da Justiça, nós, representantes do Estado de Minas Gerais, mas, sobretudo, aqueles que querem um atendimento digno do cidadão, estão irmanados de um só sentimento, que é permitir, nesse momento, a discussão desse projeto e, logo, em sequência, a sua votação e aprovação. Por isso, a orientação do Patriota é não. PV. Presidente, ao Partido Verde parece muito justa e correta a colocação de Vossa Excelência, no sentido de que a decisão política por destinação do cabe ao Parlamento como um todo. Nossa função é hierarquizar os gastos e destinar o recurso na lei orçamentária. Mas a disposição organizacional, funcional dos tribunais é matéria interna corporis. O que nós não achamos cabível é fazer com que, no momento de pandemia, em que o espaço fiscal é cada vez mais diminuto, nós aumentemos despesa. Como isso não está claro no projeto atualmente, nós encaminhamos o voto sim ao requerimento do Partido Novo. Rede. A gente vai orientar não, senhor presidente. Eu acredito que tem que haver uma discussão. E é uma discussão que não é nova, é uma discussão antiga, inclusive pelo Conselho Federal de Justiça.
A gente vai orientar não. Minoria. Presidente, a minoria não existe unanimidade entre os partidos, então nesse sentido libera. Mas me permita colocar a posição do Partido dos Trabalhadores e a minha como deputado de Minas. Isso é uma ansiedade há muito tempo em Minas Gerais, e não é só Minas, mais 3 estados também vão ganhar com esse TRF-6. E data vênia, presidente, o judiciário está dentro do teto de gastos, tem que respeitar o teto de gastos. Portanto, não é necessário fazer uma emenda simplesmente dizendo que ele só pode fazer o reajuste inflacionário. O teto de gastos garante isso e a gente espera que o Poder Judiciário o respeite. Embora, sinceramente, esse teto de gastos não sempre discutiu, porque é impossível para a educação, para a saúde, se manter as mesmas despesas, sendo que o Brasil precisa disso. Mas fica a pergunta da minoria também. Queiroz, por que você depositou R$98 mil na conta da primeira-dama? Oposição. Maioria, senhor presidente. Maioria. Senhor presidente, a maioria vai orientar não, mas eu preciso fazer algumas ponderações aqui. A primeira delas é que eu ouço a bancada de Minas falando da dificuldade de deslocar de Minas para o TRF-1 em Brasília. Eu quero lembrar que o TRF-1 também cobre Tabatinga. Eu fico imaginando o cidadão de Tabatinga que fica 1h40 de Boeing de Manaus e de Manaus para cá 2h40 ouvindo que o povo de Minas precisa de um tribunal para ficar mais perto do TRF, porque Brasília é muito longe de Minas. Portanto, eu acho que nós precisamos não tratar de forma excludente. Agora precisamos aqui, eu já conversei com o deputado Fábio, ter o compromisso da bancada de Minas de apoiamento no diálogo com o TRF-1 para criar as turmas no Amazonas e na Bahia, que foram tribunais aprovados juntos com o TRF-6 de Minas e que não há nenhuma sinalização do STJ pela criação. Pior, senhor presidente, todos os cargos vagos na seção judiciária do Amazonas ou da Bahia foram retirados e deslocados para a criação do TRF-6. Então eu quero pedir aqui à bancada de Minas o compromisso de um esforço conjunto para a criação das turmas. E acho que a questão de aumentar despesa ou não, me parece que é algo absolutamente óbvio, presidente. Você tem um cargo que está vago. Se ele não está vago, ninguém está recebendo por ele. Aí você vai deslocar esse cargo e vai ocupá-lo. Alguém vai passar a receber por ele. É óbvio que tem aumento de despesa. Não dá para também criar um argumento falso. Tem aumento de despesa, talvez justifique a criação do tribunal. Acho que precisamos de um compromisso da criação das turmas na Bahia e no Amazonas. Não quero aqui atrapalhar a votação da matéria, até porque o quadro está muito claro de que há uma maioria pelo debate da matéria, mas precisava fazer essas ponderações em nome do povo do Amazonas, que está sendo preterido nessa criação do TRF-6 em Minas Gerais. Como vota a oposição? Governo. O governo orienta não, presidente, e gostaria também de registrar que amanhã o nosso presidente Jair Bolsonaro estará em Minas Gerais, na quinta-feira estará no Paraná, o meu estado querido, estará às 9 horas chegando no aeroporto, depois com a duplicação da rodovia dos Cataratas e seguindo para a usina de Itaipu. É com grande orgulho que nós, paranaenses, receberemos o nosso presidente, chefe da nossa nação, visto que nosso presidente tem feito um trabalho fantástico, humanizado, preocupado com todos, sem seleção, sem segmentação, trabalhando pelo povo brasileiro. E é esse apelo, esse carinho, essa forma de tratar a população brasileira é que nós vemos aí os seus índices de aprovação subindo todos os dias. Então será um prazer receber o nosso presidente no estado do Paraná. Em votação. Aqueles que forem a favor, permaneçam como se acha. Rejeitado. Para oferecer parecer ao projeto pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, de Finanças e Tributação, de Constituição, Justiça e Cidadania, concedo a palavra ao deputado Fábio Ramalho. Esse requerimento que pedia a retirada de pauta do projeto que cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, abrangendo Minas Gerais, foi recusado e agora o parecer do relator, deputado Fábio Ramalho.
parecer que é proferido, portanto, aqui no plenário. Como tem sido nesse período de pandemia? Agradecer ao presidente Rodrigo, que cumpriu com a palavra e colocou este projeto na pauta. Agradecer a todos os parlamentares que estão nesta votação. Respeitar o posicionamento de cada um e dizer: o projeto de lei número 5.919 de 2012, de autoria do Superior Tribunal de Justiça, cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte, jurisdição no Estado de Minas Gerais. Por todo o exposto, o nosso voto é pela aprovação no mérito do projeto de lei número 5.919 de 2019, considerando-se a competência da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público pela sua compatibilidade e adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual, considerando-se a competência da Comissão de Finanças e de Tributação e pela sua constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 5.919 de 2019, na forma do substitutivo anexo, considerando a competência da Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania. Eu queria, presidente, primeiramente, ter acolhido a questão do Paraná, que é justa. Queria também ter atendido o Amazonas, Marcelo e Bosco, que também fizeram o pedido da entrada de um tribunal lá no Amazonas, que é justo e que contará com o nosso apoio. Queria também dizer ao Daniel e à Alice e a todos os baianos que quando vier da Bahia também, nós estaremos juntos, que também sei da necessidade. Dizer a vocês que este é um projeto que não beneficia não é só Minas Gerais, não, beneficia o Brasil. Por que Minas Gerais? Os tribunais regionais federais reuniram e fizeram uma reunião e olharam que o TRF1 é o maior tribunal, não é do Brasil, não, é do mundo. Aglomera regiões. E quem nesse TRF mais contribui com a maioria dos processos é Minas Gerais, que tem 38% de todos os processos. 38% estão em Minas. As distâncias, o Amazonas também tem uma distância grande, a gente concorda com isso. Eu acho que a gente tem que primeiro fazer um tribunal enxuto, um tribunal diferenciado. Será um tribunal que será um laboratório de pequenos custos. Com custos, será um tribunal digital. Será um tribunal que o prédio será da própria Justiça Federal. Os servidores serão da Justiça Federal. Demonstrando que a gente tem que enxugar os gastos da Justiça. E esse tribunal vem para isso, para demonstrar um tribunal mais barato, um tribunal que será um laboratório, eu tenho certeza, dos demais tribunais. Então, eu queria afirmar a vocês, o que a gente vai fazer hoje é levar a justiça com mais celeridade para milhares de pessoas que precisam. Do ano de 2001 até hoje, tem sobrestado mais de 236 mil processos aqui no TRF1. TRF1, mesmo que os desembargadores quisessem trabalhar todos os dias, todas as noites, eles não conseguiriam colocar em dia os processos. É esta a questão, levar a justiça principalmente para os mais pobres e necessitados. Nós não estamos lutando aqui em criar despesas, nós estamos lutando aqui em dar justiça a quem tem sede de justiça. Eu tenho certeza que hoje estaremos levando justiça célere a milhares de brasileiros.
E este laboratório fará com que, Marcelo, a gente possa também lutar para que tenha uma turma avançada na Bahia, no Paraná e no Amazonas. Fica o nosso compromisso de trabalhar isso. De trabalhar e de trabalhar. Agradeço a cada um de vocês. O meu muito obrigado em nome da justiça que nós iremos levar. Eu tenho certeza, e respeitando, viu, Paulo, as questões tanto do Novo, que tem a sua questão, dos demais partidos, o Novo, o PCdoB, o PV, porque a gente respeita. O respeito faz bem a essa casa. Agradeço a vocês e dizer a vocês, vamos juntos votar este projeto, votar este apelo, um apelo não só de mineiros, mas um apelo de milhares de brasileiros que querem justiça. Obrigado, Antônio. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Passa essa discussão. Toda a gente que nada. Presidente, só um minuto ou 30 segundos. Seguindo sua sugestão, o Novo apresentou a emenda sugerida por Vossa Excelência. A gente está pedindo aqui apoio dos líderes, alguns líderes como a Perpétua do PCdoB, o deputado Molon do PSB, já se manifestaram favoráveis a apoiar a emenda sugerida por Vossa Excelência. Pediria aqui um pouco de tempo para a gente conseguir coletar as assinaturas. Vai ter a discussão aqui da matéria. E o apoiamento também dos demais líderes que garantem que não vai haver aumento de despesa. Então, para a gente confirmar que não vai haver aumento de despesa, todos os líderes que encaminharam com esse argumento, que assinem com a gente essa emenda para a gente ter essa garantia. Obrigado. Tadarino Quinaga, 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiramente eu quero cumprimentar o relator da matéria, deputado Fábio Ramalho, que eu diria de forma generosa considerou a possibilidade da extensão desse tipo de conquista para outros estados. Mas eu quero falar do estado de Minas Gerais. Por que Minas Gerais provavelmente foi o escolhido pelo presidente do STJ, o ministro João Otávio Noronha? Primeiro, o estado de Minas Gerais é o 4º em extensão territorial do país. Segundo, é o 2º estado mais populoso do país. Terceiro, 30%, aliás, todas as pendências de Minas Gerais no que diz respeito ao Tribunal Regional da Primeira Região corresponde a 30% de toda a pendência do próprio Tribunal Regional da Primeira Região. Portanto, eu quero ir para o segundo argumento que foi utilizado contra a criação deste tribunal específico para Minas Gerais, ainda que estes, para mim, já sejam suficientes, esses motivos anteriormente expostos. Porque nós não podemos raciocinar que vai, digamos, gastar com alguns juízes que estão, entre aspas, desativados, não estão atuando, portanto não estão recebendo. Nós temos que considerar os milhares de mineiros, e isso foi salientado por um outro orador, que em determinado momento, dependendo do Poder Judiciário, tem que se deslocar. Então nós não estamos aqui para atender servidor público, nem juiz, nem tampouco a intenção deste ou daquele parlamentar. Nós estamos buscando fazer justiça, dando a oportunidade de acesso ao Poder Judiciário para quem tem muita dificuldade. Que é claro, nós podemos ter, digamos, o conforto, quem em algum momento precisar, de um tribunal, eu diria, menos volumoso. Neste caso, Minas Gerais merece. Finalizo, senhor presidente, dizendo que nós temos a preocupação que durante a pandemia haja de fato a concentração em socorrer pessoas, socorrer empregos e proteger a renda. É por isso que nós temos que voltar para esta pauta imediatamente a votação de algo
tão, eu diria, simbólico e efetivo, como é o caso deste Tribunal Regional da Primeira Região. Deputado Alencar Santana. Obrigado. Ausente, deputado Odair Cunha, falar a favor. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentando também os demais pares, e o deputado Fábio Ramalho, ilustre relator da matéria. O que importa nós termos clareza nessa matéria, senhor presidente, é que trata-se de um projeto que tramita na casa há alguns anos. Nós já aprovamos no plenário da Câmara e do Senado Federal a criação de outros tribunais regionais federais. No entanto, esta emenda constitucional foi declarada inconstitucional pelo Supremo por vício de iniciativa, exatamente porque padecia da reserva legal de iniciativa do Poder Judiciário. Trata-se, portanto, do envio dessa matéria a esta Casa Legislativa, há um consenso havido no Conselho de Justiça Federal, onde se observou a necessidade de haver uma alteração que retirasse investimentos da primeira instância e esses investimentos fossem colocados na segunda instância. Esta é a razão central, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Nós estamos reorganizando a Justiça Federal, retirando Minas Gerais do TRF1. Ao fazer isso, parabéns, nós estamos retirando algo em torno de 30% a 40% do volume de processos que estão sob a jurisdição da primeira região. Isso significa dizer, senhor presidente e senhoras e senhores parlamentares, que o maior volume, o Estado que mais contribui para o congestionamento de julgamentos na segunda instância, terá um tribunal próprio. Isso significa dizer, senhoras e senhores, que o Distrito Federal, que o Acre, que o Amapá, que o Amazonas, que a Bahia, que Goiás, que o Maranhão, que o Mato Grosso, que o Pará, que o Piauí, que Rondônia, que Roraima e que Tocantins terão mais celeridade na análise de seus processos de segunda instância. Isso é matemática. Quero dizer aos deputados do Amazonas, Tabatinga terá condições de ter análise mais séria de seus processos, porque a primeira região estará menos sobrecarregada. Nós confiamos na palavra do presidente do STJ, que afirmou e escreveu dizendo que não haverá aumento de despesa. Exatamente por isso, e é importante dizer que o Tribunal de Justiça está, assim, submetido ao teto de gasto. Agradecemos aí as palavras do deputado Odair Cunha. Chamamos agora o deputado Carlos Veras. Senhor presidente, é só primeiro para elogiar o trabalho do deputado Fábio Ramalho, deputado Diego Andrade, também nosso líder, parabenizar pelo trabalho junto ao tribunal e justificar a minha ausência, que estava em visita técnica juntamente com a Comissão do Coronavírus no Instituto Butantan em São Paulo, também com o deputado Luizinho, Carmen Zanotto, Carla Dixon. Por isso não votei nas votações anteriores, votei conjunto com o meu partido, justificando a ausência nossa. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não. Deputado Carlos Veras. Senhor presidente, aproveito esse momento para pedir a todos os deputados e deputadas para que a gente possa, todos juntos, dialogar com o presidente do Senado, com o presidente do Congresso, Davi, para que ele chame urgentemente uma sessão do Congresso Nacional para a gente poder analisar os vetos do presidente Bolsonaro. Mais precisamente, os vetos de hoje, do projeto de lei 735, Assis Carvalho, projeto de lei da agricultura familiar, que foi aprovado nesta casa por ampla maioria e no Senado, e dando uma demonstração de falta de compreensão com a agricultura familiar, com aqueles que geram riqueza nesse país
e que é quem alimenta mais de 70% das pessoas nesse país, o presidente Bolsonaro mostrando que não conhece nada da agricultura familiar, que não tem respeito nenhum pelo trabalhador e a trabalhadora rural, pelo camponês e a camponesa, vetou a grande maioria dos pontos do projeto de lei 735, vetando crédito emergencial na área de investimento e custeio, vetando a renegociação das dívidas desses trabalhadores e trabalhadoras. Ora, os trabalhadores rurais não estão pagando porque não têm condições, não têm onde vender a sua produção. Vetar o PAA para os invisíveis, vetar recursos para construção de cisternas de placa, algo é vida, algo é essencial para enfrentar essa pandemia. A única coisa boa que sobrou foi, inclusive, um projeto que é de nossa autoria, que é para garantir que o trabalhador e a trabalhadora rural que acessou o auxílio emergencial não fica descaracterizado como segurado especial da Previdência Rural e vai continuar tendo o direito de se aposentar na Previdência Rural. Isso não é coisa que se faça com os homens e mulheres do campo. Agora é a hora de ver quem nessa casa realmente defende a agricultura familiar. O que é fácil falar. Quero ver agora pressionar para a gente ter sessão do Congresso e derrubar os vetos, vários vetos desse projeto cometido com a criminosa por Jair Messias Bolsonaro. Mas hoje o dia não é só de tristeza. Tivemos uma alegria também, porque o Senado aprovou o novo Fundeb, que torna permanente o financiamento da educação básica pública nesse país. E a gente pode comemorar, porque a emenda à Constituição Federal não vai passar pelas mãos de Bolsonaro para ele vetar, como vetou o projeto de lei da agricultura familiar e outros projetos, porque ele não tem apego pela população brasileira, ele não tem amor pelos mais pobres, pelos mais carentes, ele não quer a educação pública para a nossa população, ele não quer o sistema único de saúde, ele quer vender tudo, quer privatizar tudo. Então comemore todos que defendem a educação básica pública nesse país. A ser lei, agora é lei. A educação pública vai ser financiada através do Fundeb, está na Constituição Federal. Nós temos muito a comemorar e muito a lutar para derrubar os vetos de Bolsonaro. Muito obrigado, senhor presidente, e essa casa vai reagir e vai colocar a agricultura familiar. Obrigado, senhor deputado. Deputada Soraya Manato. Presidente, só uma ponderação. Você está chamando alternadamente, mas a gente está vendo que quem é contra não está falando contra, né? Então, eu queria solicitar que realmente a gente cumprisse. Eu sei que é difícil isso, mas as inscrições não estão sendo respeitadas a o que está inscrito, né? Deputado, eu não posso controlar a fala de cada deputado. Nós estamos seguindo à risca as solicitações e as inscrições. Deputada Soraya Manato. Senhor presidente, obrigada por me conceder a palavra. A criação desse Tribunal Regional Federal vai desafogar, né, a primeira região e, com isso, aproximar mais a justiça do povo, que esse é o objetivo. Então, meu voto é sim à criação desse novo Tribunal Regional Federal. Muito obrigada. Agradecemos a participação da deputada, deputado Pompeu de Matos. Me ouvindo, presidente? Sim, pois não, deputado. Eu quero dizer, presidente, que é lógico que a criação de um tribunal a mais no país gera mais despesa, gera mais custo, especialmente agora no período da pandemia. É preciso que a gente seja parcimonioso, econômico. Mas eu também não posso desconhecer de que Minas Gerais, com a expressão que tem, com a importância que tem no cenário político, econômico, social do país, não pode também ficar à mercê de ter um tribunal em Brasília. Por isso é importante, e eu compreendo revejo inclusive a minha posição para votar a favor desse projeto, fazendo essa leitura de que é custo na hora da pandemia, mas nós não vamos deixar de estender a mão aos nossos irmãos mineiros. Eu quero também, presidente, aproveitar para lamentar o fato do presidente Bolsonaro ter vetado o projeto que trata dos trabalhadores rurais. Ora, o auxílio emergencial, o crédito emergencial, renegociação de dívida, uma série de avanços
que a agricultura familiar precisa nessa hora, porque é quem produz, quem põe o pão na mesa, a boia no prato, presidente. Agora, na pandemia, muita gente se encolheu, se recolheu e até procurando se proteger do coronavírus. Mas o agricultor familiar levantou cedo para tirar o leite da vaca, tratar dos porcos, arrumar os animais, organizar os animais, enfim, fazer o serviço de casa. Esses agricultores que levantam cedo, levantam de madrugada, dormem tarde, trabalham muito, sol a sol, precisam, merecem e necessitam do respeito desta casa. O presidente Bolsonaro não teve em consideração os pequenos, que são os que mais trabalham, que mais sofrem, que ganham menos e que agora não têm nesta hora. Então, o meu protesto veemente contra esse veto do presidente, e nós vamos ter que derrubar o veto. Por fim, presidente, finalmente, hoje, vimos o Senado votar o Fundeb. A Câmara já tinha aprovado o Fundeb. Não vai a sanção presidencial, senão o Bolsonaro ia vetar também. Ele adora o veto, ainda mais na educação. Ele não gosta de universidade, ele não gosta da ciência, não gosta da pesquisa, não gosta da educação, do saber e do conhecimento. Mas nós temos lado, estamos ao lado da educação. Nós somos o PDT do Brizola, das Brizoletas, do CIEP, do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira. Agora o Fundeb aumentou 130%, de 10% para 23%, 70% para pagar professores e 5% para socorrer os nossos jovens, as nossas crianças. Privilégio só para as crianças, como dizia o Brizola. Um mundo melhor para as crianças, crianças melhores para o mundo, com educação. Viva o Fundeb! Viva o Fundeb! Agradecemos, deputado Pompeu de Matos. Deputada Maria do Rosário. Queria pedir o tempo de líder para o deputado Marcel Van Hatten. Deputado Danilo, por favor. Não, é só para justificar minha votação, que eu estava ausente, eu estava vindo do Ceará para cá e não pude votar, mas eu acompanho o partido nas votações anteriores. Obrigado, deputado. Deputada Maria do Rosário, por favor. Senhor presidente, eu me inscrevi para dizer que nós vamos votar com o relator da matéria, deputado Fábio Ramalho. No entanto, senhor presidente, ao mesmo tempo que fazemos o debate sobre esse projeto de lei, sobre a questão relacionada a acesso à Justiça e ao Tribunal Federal, nós queremos nos pronunciar nesta data sobre a situação que vive o Brasil. Nosso país vive momentos muito difíceis. Parece que estamos anestesiados diante de um número de mortes tão grande no nosso país. Parece que estamos anestesiados diante de um abandono tão grande governamental aos interesses do povo. A situação da Amazônia chama atenção. A irresponsabilidade com que o governo federal gerencia as questões ambientais nos mostra a necessidade de um povo mais atento às riquezas do Brasil e ao interesse nacional. As questões relacionadas à Petrobras chamam a atenção, pois temos um governo também que ataca o patrimônio público e coloca a Petrobras por uma série de medidas na lista de liquidação. A liquidação do interesse público, do patrimônio público. Os Correios, senhor presidente, uma empresa com mais de 350 anos. Os trabalhadores e trabalhadoras estão perdendo seus direitos. O Supremo Tribunal Federal acabou de derrubar 78 cláusulas do acordo coletivo. Na verdade, a pressão que há sobre todos os tribunais é uma pressão do governo também, pela privatização de uma empresa que não é deficitária, de uma empresa que contribui com o Tesouro, ao invés de retirar recursos do Tesouro. Mas os carteiras, os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, essa empresa pública parece que não tem valor para esse governo. As universidades estão sob intervenção, os institutos federais estão sob intervenção. Aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul teve eleições e a tradição de nomear-se o mais votado parece que está em risco também em relação a urnas, onde eu até vejo parlamentar fazendo campanha para a nomeação do terceiro colocado que teve um pingo de votos. É um descalabro que acontece no Brasil. Ataques à democracia todos os dias, ataques ao bom senso, o veto à lei
que nós aprovamos para a agricultura familiar, senhor presidente. Senhor presidente, não é possível que estejamos num momento como esse, com um veto à lei de direitos da população, as leis que tratam de direitos da população brasileira. Será possível que tenhamos um Brasil encerrar, deputada, por favor, amortecidos diante da morte e diante de um governo genocida? Vamos, Brasil, colocar o país à frente e enfrentar esse governo e exigir o impeachment. Como líder, agradecemos a deputada. Como líder, deputado Paulo Ganimi. Vossa Excelência pediu tempo de líder? Marcelo, desculpa. Marcelo, gostaria de falar? Deputado Marcelo vai usar o tempo de líder. Tem a palavra, deputado Marcelo. Senhor presidente, está ouvindo? Sim, deputado. Tá ótimo. Senhor presidente, caros colegas deputados, eu quero mais uma vez fazer um apelo, depois de infelizmente termos rejeitado o nosso requerimento de retirada de pauta, para que os colegas deputados refletissem sobre o momento que nós estamos vivendo. É um momento de pandemia, é um momento em que no setor privado milhões perderam seus empregos. Nós tivemos uma crise econômica que se segue essa crise na área da saúde, que suspendeu contratos, que reduziu salários. E nós estamos falando aqui de criar um novo Tribunal Regional Federal, senhor presidente. O relator trouxe argumentos e, como ele mesmo disse, nós respeitamos argumentos favoráveis, assim como estamos satisfeitos em ver que os argumentos contrários estão sendo também respeitados nesse plenário, e isso é saudável para a democracia. Mas, lamentavelmente, senhor presidente, até as vozes dissonantes aqui têm sido poucas, porque aqueles que se inscreveram contrariamente, como foi bem notado pelo nosso líder, Paulo Ganimi, acabaram ou não tocando no assunto ou ainda falando favoravelmente à criação desse novo tribunal, que, sinceramente, senhor presidente, sinceramente, caros colegas, se nós notarmos bem a reação popular na semana passada em defesa da manutenção do veto do presidente da República para que não houvesse qualquer aumento de despesa no serviço público até o final de 2021, sinceramente, não há como considerar oportuna essa criação de um novo tribunal durante a pandemia. Aliás, eu quero me corrigir, pois disse que o ministro Zé Otávio Germano havia defendido a criação do tribunal, mas dito que haveria aumento de despesas. De fato, ele disse que não haveria, mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, em 2 tweets, há poucos dias, no dia 19 de maio, disse o seguinte, e quero ler os 2 tweets do nosso ministro da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, que dificilmente, aliás, utilizo em tribuna em defesa de posições minhas, mas aqui sim, foi muito correto na sua análise. Disse o ministro Gilmar Mendes: a instalação do TRF-6 durante a pandemia é inoportuna. Mesmo mantido o orçamento, prover os novos cargos implicará aumento de despesa durante a crise. E, portanto, faço aqui um novo apelo, já feito pelo deputado Paulo Ganimi, nosso líder, que mais líderes assinem pelo menos a emenda impedindo que o aumento de despesa ocorra no ano que vem. Ou seja, que qualquer orçamento para o ano que vem seja apenas acrescido da inflação em relação àquilo que foi gasto no ano de 2020. E, em segundo lugar, continua o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. A Justiça Federal de estados com dificuldades como Amazonas, Pará e Piauí perderá 145 cargos para Minas Gerais. É importante citar isso, senhor presidente, até para que os deputados de Amazonas, Pará e Piauí também possam refletir melhor sobre esta aprovação, dito pelo, aliás, ministro do Supremo Tribunal Federal, repito, Gilmar Mendes. Não parece ser a hora de criar tribunais, diz Gilmar Mendes. A reestruturação da Justiça da União Federal, trabalho eleitoral, deve ser pensada de forma global, a partir da identificação regionalizada das deficiências. Essa iniciativa deve ser conduzida pelo Conselho Nacional de Justiça,
em compasso com os órgãos descentralizados, perdão. Senhor presidente, nós precisamos refletir melhor sobre essa criação. Eu quero até, parafraseando Milton Friedman, que dizia: não existe almoço grátis, dizer que não existe TRF grátis. Aliás, a justiça brasileira é a mais cara, se não uma das mais caras do mundo. A Alemanha, que é um país rico, tem uma justiça que custa 40% do custo da nossa justiça. A nossa custa 2,5 vezes o custo da justiça alemã, de um país rico, de primeiro mundo. E dizer que não implica aumento de despesa, sinceramente, é óbvio que trata-se de uma falácia, porque do papel higiênico ao porteiro, do cafezinho à energia elétrica, da internet à equipe de TI, mesmo considerando os custos mais elementares, é evidente que nós teremos aumento de despesas, senhor presidente. E mais, aumento de despesas em uma área que o próprio CNJ e estudos muito bem feitos, como o do IPEA, que circulou entre todas as assessorias, não tenho dúvidas, demonstram que é na justiça de primeira instância da Justiça Federal que estão os maiores gargalos, não nos tribunais. Por isso, é preciso, mais uma vez, reforçar, senhor presidente, a posição do Novo é contrária a esse projeto, não apenas pela falta de oportunidade num período de pandemia, mas também porque entendemos que o judiciário precisa rever urgentemente os seus custos. Não é possível que nós tenhamos tantos salários sendo pagos acima do teto em plena pandemia. Que o privilégio, aliás, dos poderes, como o judiciário lá no Rio Grande do Sul, seja garantido para que os salários sejam pagos em dia, enquanto os salários de servidores do Executivo sejam parcelados. Por isso, senhor presidente, encerro aqui mais uma vez, senhor líder, por favor. Mais uma vez com a nosso apelo, senhor presidente. Vamos votar contra esse projeto, ou então pelo menos deixar para outro momento. Agradecendo Muito obrigado, a sua participação. Nós já vamos chegando perto do final da sessão e eu consulto aqui os deputados se nós podemos continuar com o mesmo painel. Eu peço só para encerrar. Vai encerrar a sessão, senhor presidente? Sim, pode continuar, presidente. Uma pessoa é suficiente para a gente ter que abrir. Líder Paulo, como o líder Paulo não é favorável, então nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, terça-feira, 25 de agosto, às 20h49, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 5.919,